você. Estou iniciando aqui, então, a nossa gravação. Vamos começar a nossa Masterclass. E eu vou começar falando sobre um dos primeiros caminhos para a construção de um relacionamento saudável. Gente, não se pode falar em construção de amor saudável sem construção de autoestima. E por que que esse tema, né, ele é muito importante, muito relevante para a gente estar falando aqui? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né, de forma errada, autoestima com uma questão física, uma questão voltada somente para o estético, para aquela beleza física. Só que não. Autoestima tem muito a ver com uma sensação também de você se sentir satisfeito com os pensamentos que você tem sobre você, de você se ver capaz de produzir bons resultados, né? Se ver capaz de atingir os seus objetivos, de produzir bons resultados, e também com um senso de merecimento, né? Que é se sentir merecedor de conquistas, de afeto, de reconhecimento na sua vida. Quando eu recebo as pessoas no consultório e elas falam que a minha autoestima está baixa, a gente vai avaliar ali os pilares, muitas acabam levando muito para a questão do corpo. Ah, eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu engordei, estou com espinha. E aí a gente vai explorando os outros pilares e a gente descobre que às vezes aquela pessoa também tem outros pilares, né? Ela está satisfeita com o trabalho dela ou não, está satisfeita com quem ela é, com os valores que ela tem. Então, assim, não vamos confundir a autoestima, primeiro ponto aqui, com uma questão só voltada para o estético, tá? Para o físico. Vamos voltar esse olhar para a autoestima também sobre os pensamentos que vocês têm sobre vocês, tá? E, beleza, autoestima, gente, não é o que os outros percebem sobre vocês, é o como vocês se percebem. Por mais que às vezes as pessoas valorizem a gente, ou, né, nos elogiem por algumas características que a gente tem que fazer sentido para a gente também, né? É importante que a gente também reconheça aquilo que o outro fala sobre a gente. E aí, né, vou trazer aqui mais à frente para vocês, quando a gente não nutre esses pensamentos melhores sobre a gente, confia na nossa capacidade, a gente também afeta as nossas relações, porque aí a gente não vai se sentir merecedor de um amor saudável, de um amor tranquilo, de um amor recíproco. Uma coisa que é interessante é que a gente também precisa entender que a autoestima, a gente não nasce com uma dose e acabou. A autoestima é algo construído, são ações que eu tenho, né? Por exemplo, quando eu não acredito na minha capacidade, por exemplo, de produzir bons resultados no meu trabalho, eu posso ter ações que vão me levar a acreditar na minha capacidade de ter bons resultados no meu trabalho. Por exemplo, investindo num curso, investindo em conhecimento, investindo também em palavras de autoafirmação, porque às vezes a gente se cobra muito, tá? E quando a gente se cobra muito, a gente também vai levar esse peso para as nossas relações. Bora lá. Por que que a autoestima, gente, afeta os nossos relacionamentos? Pessoas com baixa autoestima, elas experimentam muito mais insegurança, tá? São pessoas que têm dificuldade de acreditar na capacidade delas. E com isso, elas também não confiam, né, no valor delas na relação. Elas o tempo inteiro acham que elas não estão sendo suficientes, que elas vão ser substituídas a qualquer momento. Inclusive, né, nesse ponto que eu vou colocar aqui, comportamentos incoerentes, elas podem sabotar relações que possam ser positivas, que possam ser duradouras, que possam ser recíprocas, só por não se sentirem merecedoras do melhor, tá? Então, são aquelas pessoas que quando aparece alguém bacana, ah, não, muito grudento, muito chato, né? Ou então, ah, não gostei dessa pessoa. Aí você vai perguntar por quê? Ah, porque me manda mensagem toda hora, quer me ver, é presente. E aí, quando encontra uma pessoa que não tem esse retorno, fica. E aí você vai entender o porquê disso, né? Quando a gente não tem autoestima, que é fazer a manutenção, tá?
Quando a gente não faz a manutenção da nossa autoestima, a gente pode ter comportamentos incoerentes na nossa relação, tá? Evitando o compromisso, a intimidade, ou muitas vezes criando até conflitos desnecessários para sabotar aquele relacionamento. Gente, escreve aqui no chat se vocês estão entendendo a explicação até agora, se ficou uma dúvida. A Tâmara também está aí prestando atenção no chat, pode tirar a dúvida de vocês. O que eu queria que vocês entendessem até agora é: quando eu não faço manutenção da minha autoestima, eu afeto os meus relacionamentos. Por quê? Eu me sinto inseguro, eu me sinto não merecedor de tranquilidade, de reciprocidade, do melhor, tá? Outro ponto, dependência emocional. Quando eu não me vejo como uma pessoa valorosa e capaz de produzir bons resultados, muitas vezes eu vou. Se alguém tiver com o microfone aí ligado, a gente desliga para não atrapalhar aqui. Muitas vezes eu vou atrair relacionamentos com pessoas manipuladoras, tá? Porque eu não vejo valor em mim, então eu vou permanecer, né, em relacionamentos com pessoas que me tratem mal, né, que não levem em conta os meus sentimentos, que não validem aquilo que eu sou, tá? Ou então também eu posso me tornar uma pessoa desinteressante, porque o tempo inteiro eu só acredito que eu tenho valor, que eu estou bem se eu estiver dentro daquela relação. Outro ponto que afeta é a autoestima, afetando o relacionamento, comunicação não eficaz. Quanto mais insegura eu sou, mais eu tenho medo de ser clara das minhas necessidades e limites, tá? E isso leva a muitos conflitos e mal-entendidos. Por quê? Quanto mais inseguro eu sou, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo que o relacionamento chegue ao rompimento, então eu não comunico o que eu realmente estou pensando, o que eu realmente preciso. É aquela pessoa que tem dificuldade de falar não, tá? Outro ponto, cobranças demasiadas. Quem não conhece ou não faz a manutenção da própria autoestima pode exigir demais do outro, né? Que o outro supra as minhas necessidades. Só que, por que que vocês estão aprendendo sobre autoestima nessa primeira parte aqui, gente? Porque o outro, numa relação, ele não é responsável por tudo. Então, se eu não me cuido, se eu não cuido dos pilares da minha vida que me nutrem, eu vou virar aquela pessoa que o tempo inteiro está cobrando no relacionamento. Nunca tá bom. Mas nunca tá bom por quê? Né? Será que tudo meu parceiro, a minha parceira vai poder suprir? É bom a gente pensar nisso. Estela, eu tô Oi. vendo que algumas pessoas saíram. A Dani até colocou aqui que ela estava com um problema para escutar, mas eu Uhum. acho que é com ela mesmo, que ela falou, eu estou com problema. Gente, se alguém tiver algum problema, às vezes, de áudio, é legal sair, entrar de novo, às vezes tentar mudar o Sim. fone, algo do tipo, né? Tem a galera chegando. E, assim, tentem ficar até o final, porque, assim, no final a gente tem uma surpresa para vocês, né? Então. A gente está começando, né? A gente está aqui com um assunto bem legal, né? Que você começou aí com a autoestima, e a gente estava falando, né, antes de entrar também, que a gente faz manutenção para um monte de coisa, né? A gente faz Uhum. manutenção para casa, para carro, para celular. O nosso celular tem capinha, tem película, né? E às vezes a gente não está fazendo para as nossas relações. A Duda colocou aqui que às vezes não escuta porque não aciona o áudio, aí tem que acionar e depois mutar. Mas aí eu acho que é seu, né, Dudinha? Vão É. dizendo aqui, né, se realmente assim, eu não tô conseguindo ouvir a Estela porque o dela cortou. Mas se for o de vocês, às vezes é legal trocar ou até mesmo tirar o fone, dependendo. Como vocês estão no mudo, acho que não atrapalha nesse ponto. Gente, vocês estão ouvindo? Coloca um oi aqui no chat para a gente ver se vocês estão ouvindo. Que eu estou ouvindo a câmera normalmente, estou ouvindo algumas pessoas. Ó, a Ó, a Maria Higiene Júlia falou falou que aqui que aí está tá certo, certo. estão ouvindo. Então, É. gente, quem não estiver ouvindo, entra e sai novamente. Sai, né, e entra novamente. Tem que testar. É que nem aquelas TV antigas que a gente tinha aquele cabinho, a anteninha, que tinha que colocar o bombril. Às vezes tem que fazer aí uma gambiarra, tá?
Então, bora lá, gente. A gente parou aqui na parte onde a gente está falando sobre como a autoestima afeta os relacionamentos. Quanto mais insegura eu sou, maior dificuldade eu tenho de confiar no meu merecimento nas relações e também de confiar que o outro vê valor em mim. E com isso, eu posso sabotar a minha relação com comportamentos incoerentes. Eu posso me tornar uma pessoa dependente emocional, porque eu vou achar que eu só tenho valor quando o outro está perto, quando o outro está me valorizando, né? E ninguém pode nutrir a gente o tempo inteiro. A gente também precisa fazer pela gente. Por isso que a primeira parte aqui da nossa masterclass é sobre autoestima. A nossa comunicação também não é eficaz quando a gente é mais inseguro, porque a gente não consegue ser claro sobre as nossas necessidades e limites com medo dos conflitos, com medo dos rompimentos, e também muitas vezes a gente cobra demais do outro porque a gente não consegue dar para a gente não consegue se nutrir. Chay, papai. Chay, Gente, se papai. alguém tem alguém com a câmera ligada aí com som, se puder desativar. Erro número um na hora de construir uma boa autoestima é achar que outras pessoas nasceram com mais autoestima do que você, tá? Porque quando você acredita nisso, você cria um limite para você. A mulher marcou 6 horas. Deixa eu só desligar aqui o. Eu acho que é o da Tatiane Dias que eu vi aqui. Eu acho que é o dela que tá ligado, desligado, na verdade. Acho que agora foi. Oi? Gente, Não, toma cuidado para fechar aí o áudio, porque senão atrapalha aqui. Tatiane, eu acho que é o seu, o dela ainda tá aberto. Tô vendo. Tá. Vamos lá, acho que agora foi. Foi. Bora lá então, gente. Três erros Obrigada. aqui muito importantes na hora de vocês construírem a autoestima de vocês. Bora lá. Erro número um, achar que outras pessoas nasceram com mais autoestima do que você, tá? Muita gente às vezes qualifica, né? Ah, essa outra pessoa tem mais autoestima e eu não tenho. Gente, autoestima é algo que não é fixo, então é algo que pode ser construído. Então, se hoje você vê que você tem uma autoestima, né, que não está te satisfazendo, que não está te ajudando nas suas relações, que você não se sente bem contigo mesmo, você pode ter ações que melhorem a tua autoestima, tá? E aí, por que que é um erro achar que outras pessoas nasceram com mais autoestima do que você? Porque a autoestima é construída ao longo da vida. Então, todo mundo pode construir essa autoestima, independente da sua história, independente daquilo que você passou. Você pode ressignificar, você pode ter ações que melhorem a tua autoestima. Então, primeiro erro aqui na hora de construir a autoestima, achar que a autoestima é fixo e você não pode mudar isso. É algo que pode ser mudado. Erro 2, achar que ter autoestima é ser egoísta, né? É comum eu ouvir no consultório algumas pessoas que têm tanto medo de desapontar que se privam de se cuidar, né? E quando você faz isso, quando você não faz por você, você não se torna uma pessoa mais legal, mais interessante. Pelo contrário, muitas vezes você se torna uma pessoa que as pessoas possam ter até pena de você, né? Então, assim, gente, sair do autossacrifício, né? Sair de ser aquela pessoa que o tempo inteiro deixa as próprias necessidades em prol, né, das relações, né? O tempo inteiro, isso não é legal. A gente também precisa entender que as nossas necessidades, quando a gente atende elas, isso não é egoísmo, beleza? Bora lá. Erro 3. Esse daqui, gente, eu quero que vocês gravem, tá? Querer os 100%, né? Será que numa vida onde a gente tem tantos compromissos, é atravessado às vezes por problemas financeiros, por problemas de saúde, por dificuldades, será que a gente consegue atingir esses 100%? Né? Será que a gente atinge
todo esse 100% com tantos compromissos que a gente tem na nossa vida, tá? Então, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês? Ter autoestima, ter ações, né, que melhorem a tua autoestima, não é estar com 100% o tempo inteiro. Uma hora você pode estar melhor ali, mais satisfeito com a tua autoimagem, outra hora você pode estar mais autoconfiante, né? Estar satisfeita com o teu autoconhecimento, mas já em outro momento isso pode ser abalado. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa noção. E aí, gente, aqui, né? Fazer a manutenção da própria autoestima não é estar 100%, isso é perfeccionismo. Conseguir cuidar da própria autoestima é saber ser gentil consigo mesmo, até mesmo quando algum pilar não vai bem. Gente, para pensar aqui comigo. Quantas vezes a gente já foi despedaçado, atravessado pelos conflitos no amor, né? Às vezes é uma mensagem que você queria receber, um presente, uma expectativa no seu aniversário, né? E aquilo abala a tua autoestima naquele dia, naquele momento. Isso não significa que você não tem autoestima mais, tá? Isso significa que naquele momento você foi fragilizado. Quem quer, gente, tá, né? Até coloquei aqui, achar que só vai ter uma boa autoestima quando não for fragilizado é um tiro no pé. Gente, não dá nem para se relacionar assim, porque os relacionamentos, né? Relacionamento revela as nossas dificuldades. Relacionamento revela as nossas vulnerabilidades. Então, achar que vai ter autoestima só quando encontrar a pessoa perfeita, só quando não tiver dificuldade, é um tiro no pé. Relacionamento, a gente se ajusta o tempo inteiro. Gente, até aqui, Ela, ok. Flávia até colocou aqui, eu acho que endossando essa questão de muitas vezes, né, de a gente ter esse nuance, essa reverberação, né, de sentimentos com a gente, e eu sempre gosto de usar um exemplo quando a gente pensa em autoestima, aquelas coisas que a gente guardava de época de escola, tipo figurinha, né, a gente queria esperar o momento perfeito para usar, passou a vida, não usou, uma roupa que comprou, olha para a roupa e fala, e quando tiver aquela festa, né, quando tiver naquele momento, e às vezes o tempo vai passando, né, independente do que a gente faça, o tempo vai passando. A Regine colocou aqui, ó, estar com alguém é estar vulnerável. Sim. E estar vulnerável não é fácil, né? A gente falando aqui de autoestima, o quanto que a gente precisa reforçar, é bom demais, né? A gente entender que precisa ter esse caminho, mas a gente sabe que não é fácil. Para cada pessoa vai ter um nível, né? Às vezes de complexidade. Tem gente que consegue ser vulnerável com mais facilidade para algumas coisas, para outras não, né? Vai depender muito de cada pessoa, de cada criação. Até a Regine comentou aqui, estar com alguém é estar vulnerável. Isso mesmo. Até porque, até mesmo às vezes, quando as pessoas não têm a intenção de nos magoar, porque elas vieram com outras crenças, outros pensamentos, né, da vida delas anterior, com a família anterior, né, antes de se relacionar com você, às vezes é o jeito, às vezes é a forma de falar, até mesmo quando elas não têm a intenção, muitas vezes elas podem tocar em algum ponto da nossa história. Então, querer estar só vou ficar bem na minha relação quando a minha autoestima estiver 100%, é um tiro no pé. Não dá nem para se relacionar achando que vai equilibrar tudo, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que são mães, né? Quantas vezes vocês já não foram fragilizadas, né? Ali na gravidez, depois quando o neném veio, né? Ali na relação, problemas de saúde, problemas financeiros. Então, o tempo inteiro a nossa autoestima ela pode ser fragilizada, então a nossa relação também vai ser fragilizada, então a gente precisa de manutenção. Manutenção da autoestima e manutenção dos relacionamentos. E é por isso que vocês estão aqui hoje, para entender essa importância. Bora lá. A manutenção da sua autoestima, ela pode afetar a sua relação positivamente ou negativamente. Gente, não é o 100%, mas é ter noção de que essas relações precisam de manutenção, tá? Em uma parceria, por que que estar falando de autoestima aqui no início é muito importante? Em uma parceria, as pessoas precisam fazer a sua parte. Eu não posso esperar que o outro nutra tudo na minha vida, tá?
Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos e quero que vocês pensem, né? Você está cuidando da sua autoestima hoje? Você tem ações hoje para estar satisfeito na sua vida, né? Pode ser com o seu corpo. E aí eu não estou falando daquela questão toda de estética, não, gente. Às vezes é uma água que você deixa de beber, né? É uma alimentação que você deixa de fazer, tá? Investir em conhecimento, investir nas suas amizades, nas suas relações. Às vezes a gente também investe tanto na relação que sufoca a relação. Então, quando eu falo da sua parte, não necessariamente a sua parte na relação, mas a sua parte na sua vida, tá? Você busca cuidar e estar satisfeito com as outras partes da sua vida? Você espere que o outro não erre em nada, só para você sentir que está completo, né? As pessoas, quando elas estão no relacionamento, elas não acertam o tempo inteiro. Por isso que eu coloquei lá em cima, autoestima não é 100% e relação também não. Ou você só se dedica à sua relação, mas esqueceu de todos os outros pilares da sua vida, né? Parece que algumas coisas só acontecem no ensino médio, né, Tâmara, né? Aquela menina ali, ou aquele menino começou a namorar, esqueceu dos amigos, mas não. O que a gente mais recebe, principalmente quando a gente está atendendo casais, a gente vai ver, tem sempre uma pessoa que esqueceu de nutrir boas relações, seja a família, seja os amigos, né, seja hobbies, deixou de nutrir outras redes de apoio e aí começou a exigir demais da relação. Tudo começou a incomodar naquela relação. Mas será que a relação que estava tão ruim assim, ou a sua vida, a sua individualidade que estava muito ruim, né? Você não estava fazendo manutenção dela. Olha, e você falando aqui, gente, eu sou a pessoa que estou acompanhando os chats, hein? Tô de olho em vocês. Sim, A Flávia colocou, eu fui por esse sim. caminho, né? Acho que esse caminho de ir se esquecendo, acho que é isso. Eu olho tanto para a relação, só que antes de existir a relação, existe o eu, né? Não se compõe uma relação se não existir ali duas, três pessoas, que a gente está falando que as relações, né, estão aí enveredando por vários caminhos. Mas antes de ter, né, uma fusão ali, um encontro, vou nem usar essa palavra fusão, mas antes de ter esse encontro, né, tem que haver esse olhar para quem está chegando nessa relação. Quem sou eu? Deixa eu ver aqui. A Maria Júlia falou que está saindo. Vai lá, Maju. Que bom que você esteve aqui com a gente até agora. Pena que vai ficar de fora, né, da nossa surpresa lá no fim. Vou ter que te fazer desejo nisso, tá? Gente, vão ficando aqui com a gente. Comente aqui no chat se vocês estão gostando. Até agora a gente está falando sobre a construção de autoestima e como isso afeta os nossos relacionamentos. Um grande vilão nos relacionamentos, né, que não prosperam é a baixa manutenção de autoestima. O resultado disso, quando a gente não cuida da gente, quando a gente não tem o autorrespeito pela nossa história, quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não cuida, né, de investir na gente, nos nossos pensamentos, né, em conhecimento, em amizades, pilares, rede de apoio, né, a nossa individualidade, porque antes de entrar numa relação, a gente buscava isso. E aí, quando entra, muitas vezes, deixa de buscar. Então, a baixa manutenção de autoestima, gente, vai fazer com que vocês cobrem demais, esperem demais de um relacionamento. E aí, eu coloquei aqui, ó, um relacionamento não pode abastecer tudo, porque há coisas que a gente só pode fazer pela gente. E aí, né, até trazendo um pouquinho aqui da minha vivência. Quando eu casei, gente, até por uma questão da minha história com a minha mãe, eu tentei ser aquela mulher margarina, né? Eu queria comida fresca todo dia, lavar louça, lavar roupa, deixar tudo perfeito, né? E aquela coisa toda. E eu ficava tão dedicada à minha casa e ao meu relacionamento. E aí, quando meu marido tinha um tempo para ele, quando ele ia fazer alguma coisa para ele, meu bico armava, né? Porque eu sentia, ué, como assim? Eu me dedico aqui a essa casa. Ele se dedicava também, mas ele separava um tempo para a individualidade dele. Eu que parei nesse início do casamento, né? E eu entendi isso na minha terapia, o porquê que eu estava fazendo isso e tal. E isso começou a que eu cobrasse demais dele. Eu queria que ele estivesse dando ali a mesma coisa que eu, sabe? Né? Limpando tudo e fazendo tudo. E não é que ele não fazia,
mas ele também deixava um espaço para a individualidade dele, para os hobbies dele. Eu lembro de uma vez, né? E eu não tenho vergonha de compartilhar isso com vocês, porque eu trabalhei isso. Eu investi na minha autoestima, investi em terapia, investi na minha relação. Foi quando ele falou para mim assim: Você não pensa em ter um hobby? E aí, aquilo, gente, me desmontou. Fiquei injuriada. Eu falei: Como assim? Eu tô aqui me dedicando para essa relação e ele Você ficou fala brava isso. com ele? Hoje fiquei brava com ele, né? Porque eu achei assim, como assim? Eu tô aqui, né? A mulher margarina e vai no mercado e Seu faz hobby era a surpresinha. casa. Meu hobby era casa. E aí ele falou assim, não, mas é porque antes, ainda me pegou, né? Porque antes você fazia isso, você fazia aquilo. E aí eu falei, não, peraí, ele tem razão. Ele tem razão. O que que adianta, né? Foi até quando o meu psicólogo, na época, ele me perguntou: então, se a casa estiver limpa, tiver tudo ok, mas o teu relacionamento e você não estiver fazendo nada para você, tá bom? E aí foi uma facada, Paulada. né? Uma paulada. E eu falei assim: não, não tá bom. Então, muitas vezes, né, é aquela louça que você lavou, mas não guardou, mas você conversou com uma amiga no WhatsApp, você visitou a sua mãe, você deu algumas gargalhadas vendo os memes ali no Instagram, no TikTok, você investiu em aprender algum hobby, né? Você tem um hobby para você. Isso melhora a qualidade das suas relações, porque você está fazendo uma manutenção para você. E quanto mais a gente está satisfeito com a gente, melhor a gente é na nossa relação, tá? O chat tá bombando aqui, ó. A galera tá se identificando. Acho que você pegou num ponto. Peguei num é, ponto. Você pegou num ponto. Não sei, por que que mulheres se identificam tanto? Porque nós mulheres temos essa cultura de nos sacrificar, né, em Uhum, prol do outro. E aí é isso, quando seu marido te conheceu, ele não te conheceu esposa, dona de casa, ele conheceu a pessoa. E a gente às sim, vezes quer se tornar um símbolo, né? A gente quer se tornar, uma pessoa porque tem aquele lugar. E ninguém quer ser abandonado, né? A gente acha que o outro tem que ficar com a gente para sempre, que a gente agora tem que fazer essa manutenção em excesso e a gente começa a fazer a manutenção às vezes para as coisas, né? E não para as pessoas. A Juliana colocou aqui. Acho que por eu me cobrar muito, também cobrei demais dos meus relacionamentos. E todos deram errado. Olha, eu até mudaria, Ju. Eu não falaria que deu errado. Acho que deu certo até um determinado momento. E aí teve um momento que não funcionou mais. Não é que deu errado. Você tirou uma lição disso. Acho que você chegou num ponto que você teve um insight que, ó, tem que mexer na minha autocobrança, né? sim. E a autocobrança, a gente, também tem a ver com autoestima. Às vezes eu me cobro muito e aquele slide lá de cima dos 100%. Às vezes a gente acha que tem que estar tudo perfeito para conhecer alguém, tem que estar tudo direitinho. Não, relacionamento é construção e a gente não chega perfeito, não. A gente chega também, né? Por exemplo, eu fui atravessada na minha relação várias vezes e meu marido também, tá? Então, assim, ele também precisou fazer ajustes, eu também precisei fazer ajustes. E um dos ajustes, vocês descobriram aqui agora, que foi a de vocês aprender a ter hobbies, né? Por mim, primeiro foi na raiva, o motivo, né? Ali a reatividade que eu tive no momento, mas depois foi por um amor a mim, um amor à minha história. Então, às vezes vai ter louça, vai ter uma roupa que ficou para lavar, mas é possível, viu uma amiga, visitou a mãe, foi para natação, estudou, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a gente também. E aí, né, pensando muito em mulheres também, a gente vê que isso é uma dificuldade muito frequente no consultório, né, Tâmara? Olhar para si como uma pessoa que merece também se nutrir, e não como uma pessoa que nutre o tempo inteiro, como uma pessoa que se Dadora, a doa, salvadora. a salvadora, que se doa o tempo inteiro, a que entra no auto-sacrifício o tempo inteiro. Isso não é legal. Gente, até aqui fechamos o nosso primeiro caminho, que é a autoestima. O quanto que é importante vocês fazerem essa manutenção, prestarem atenção, principalmente nos erros que eu coloquei ali, né, sobre autoestima, achar que é fixo, querer os 100%. Autoestima são ações, né? Autoestima, gente, é um carro que precisa de gasolina. O carro sem gasolina, ele não anda.
né? E também não precisa só de gasolina, precisa de manutenção também. Quanto mais você andar nesse carro aí pela vida, ele vai precisar, vai inspirar cuidados. O que que o povo botou aqui, ó? A Ingrid falou que precisa de uma melhora. Tem a galera aqui, tá? Eu tendo a mim, eu Xiaomi aqui, que eu não sei qual é o nome da pessoa, mas ela colocou aqui, eu tendo a me inteirar muito da vida da outra pessoa, Thaís, e esquecer das minhas coisas. Comecei a namorar agora e estou me policiando nisso. Minha criação foi muito no sentido de servir. Realmente é um desafio para você, Thaís, mas pega aqui o que eu trouxe, né? Até pensando, não, pensando em você, também na tua satisfação, na tua relação e também na longevidade, que a gente está falando aqui dos caminhos para um relacionamento duradouro. Essa relação, ela não vai se sustentar por muito tempo se você não fizer essa manutenção em você, né? Começar a servir também as tuas necessidades. Então, pensa um pouco nisso, que vai ser muito interessante para você. Espero que essa aula aqui esteja aí acendendo uma lâmpada. A Até porque, assim, Josana, gente, né? Se for para a pessoa ficar com alguém que, na verdade, está vivendo em prol dela, ela nem estaria com você, porque a gente quer isso, a gente quer troca, né? A gente quer complementar, a gente quer transbordar o outro. Antes de você ler o da Jossana, eu gostei aqui, o da Cláudia é um recado para todas nós que vamos sair aqui com vergonha na cara, né? Ela colocou, ó, eu vivi em função de relacionamento e família. Agora eu saio na sexta e volto no domingo e faço tudo que eu amo. Feliz assim. Gente, essas mensagens que a gente vai lutar para falar assim, eu me banco, né? Eu acho que esse é o sentido desse olhar da Cláudia, né? Hoje eu me banco. E é um caminho que pode ser trilhado. Às vezes a gente se perde, né, Estela? Às vezes a gente sim. pega o caminho errado, mas dá E, para se gente, achar. e se cuidar não necessariamente sair o tempo inteiro. Achei ótimo aqui o comentário, mas às vezes é aquele livro que você deixou de ler para ficar disponível para saber se o outro vai querer fazer alguma coisa, né? Por que não, às vezes, falar assim, olha, fulano, tal dia eu vou tirar um momento para mim, né? Vou fazer minhas unhas, vou ler meu livro e amanhã a gente fica junto, né? Porque muitas vezes, né, até pensando em também em mulheres, as mulheres às vezes deixam de fazer as coisas já esperando que o outro vai preencher, tá? E o homem muitas vezes não faz isso, ele tem esse espaço para ele, né? Que é aquela história que o homem muitas vezes vai para o futebol, vai tomar aquela cervejinha, vai ver os amigos, e a mulher muitas vezes fica negligenciando essa parte. Vamos aqui agora para o segundo caminho, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele impede que a gente reproduza padrões nocivos da nossa história e busque um relacionamento compatível. Sem autoconhecimento, a gente anda cego na vida e muitas vezes fica só repetindo o padrão. Só muda o nome, tá? Mas é a mesma relação. É a mesma parceira, é o mesmo parceiro com os mesmos comportamentos, tá? Só muda o nome da pessoa. Então, assim, a gente precisa de autoconhecimento para se relacionar. Mas, afinal, o que é autoconhecimento? Que é uma coisa ali que hoje em dia no Instagram todo mundo fala sobre isso e muita gente, às vezes, não consegue compreender o significado de autoconhecimento. Autoconhecimento é conseguir nomear e entender as próprias emoções, identificar os próprios pensamentos, as próprias forças, fraquezas da sua história de vida. Então, gente, quem tem autoconhecimento consegue identificar. Eu fiquei assim por causa disso. Eu pensei isso naquele momento. Eu fiz isso por uma fraqueza que eu tenho, por uma dificuldade que eu tenho. Essa daqui é a minha melhor força. E autoconhecimento também é algo construído, a gente constrói ao longo da nossa vida, tá? Não é, é um livro que a gente está sempre escrevendo mais uma página, tá? Todos os dias a gente descobre algo sobre a gente. E quando a gente está aqui nesse ambiente, então, de grupo, melhor ainda, né, Tana? Quando a gente tem Aqui é um autoconhecimento, autocuidado, né? sim, sim. Mas também a gente identifica, né? Vocês estão aqui para identificar. A gente vai ter exercícios aqui, vocês vão entender um pouco mais sobre vocês. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente toma decisões mais alinhadas com quem a gente quer ser, com a vida que a gente quer ter. Quando você se conhece, você afeta positivamente os seus relacionamentos também. Porque assim a gente tem uma visão mais clara das nossas necessidades. A gente não espera
que o outro traduza, né? Que o outro entenda tudo, a gente se comunica com o outro. Eu coloquei até um exemplo aqui, numa relação, por exemplo, às vezes a gente se sente muito mal por algo que o outro falou, mas não necessariamente pelo conteúdo da fala, mas porque aquilo está conectado com a nossa história, né? Às vezes, sei lá, numa briga, uma pessoa se altera um pouco, fala mais alto, você naquele momento entende, mas poxa, porque na minha casa tinha tanta briga, tinha tanta gritaria, e aí naquele momento eu danei a chorar. Então, assim, eu preciso que você tente se controlar. O grito, para mim, é algo que me machuca muito. Mas como você vai comunicar isso para o outro, muitas vezes, sem conhecer a tua história? Então, autoconhecimento é se fazer perguntas, né? Identificar as próprias emoções, identificar os próprios pensamentos. Perguntas importantes aqui para vocês, né? O que eu para poder identificar o autoconhecimento, o que eu não quero fazer igual à minha família anterior. E aí, gente, já pensando aqui na relação que você quer construir hoje e na relação que você quer ter, né, no futuro. Quais são as minhas necessidades em um relacionamento amoroso? Como eu geralmente lido com os conflitos? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu estou disposto a me comprometer? O que eu não consigo ceder? O que eu consigo ceder em uma relação? Quais são os meus desafios, né? Eu tenho muito ciúme, eu sou muito segura. O que eu preciso aprender a lidar? O que eu busco e o que eu posso oferecer? Porque às vezes eu busco tanto, eu quero tanto, eu só peço, né? Mas às vezes eu nem sei se eu posso oferecer aquilo que eu estou pedindo. Então a gente precisa construir, né? Por isso que essa primeira parte aqui da nossa Masterclass está falando muito sobre autoestima e autoconhecimento. Porque a gente também precisa pensar não só no que eu quero, mas o que eu também posso oferecer nas minhas relações. Aceitar as diferenças é possível? Gente, há diferenças que são negociáveis e há diferenças que não são. Por isso que vocês precisam do autoconhecimento. Aquele slide anterior, eu vou mandar ele no grupo. Acho interessante vocês reservarem um momento para escrever mesmo, sabe? Para responder a essas perguntas, tá? Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que está disposto a ceder, melhorar e dar em troca numa relação. Sem autoconhecimento, você vive frustrado e em conflito, porque você vive brigando pelo desconhecido, por coisas que você nem identificou, e muitas vezes insiste em pessoas não compatíveis, porque você ainda não colocou no papel, na tua mentalidade, aquilo que não é negociável para você. Então, a gente pode ser diferente? Pode, mas nem todas as diferenças são negociáveis, tá? E vocês vão entender isso no próximo slide. Qual é o caminho, então, para relacionamentos compatíveis? Não é a perfeição, tá? A gente também precisa estar disposto a ceder, mas são os valores. O que são valores? Valores é aquilo que é inegociável para você, tá? É aquilo que você não pode dispensar para ter uma vida satisfatória, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida leve. Gente, os valores de uma pessoa influenciam no comportamento dela. Então, não tem como uma pessoa, por exemplo, né, que tem o valor liberdade, querer, por exemplo, morar na mesma cidade o resto da vida. Então, se você não conhece os teus valores e nem os valores da outra pessoa, o que que acontece? A relação começa a ter conflitos. Porque quando a gente entra numa relação, às vezes a Tamara vai falar um pouco sobre vocês, fiquem aí, que ela vai falar sobre amor romântico e amor real. Quando a gente não conhece os nossos valores, muitas vezes a gente entra em relação, muitas vezes com aquele amor romântico, né? A gente entra esperando que o outro vai ser a nossa alma gêmea, vai atender tudo, sendo que a gente nunca parou para conversar com essa pessoa para entender os valores dela. E aqui eu trouxe alguns exemplos de valores não compatíveis. Por exemplo, se você é generosa com uma pessoa muito individualista, se você é uma pessoa muito ambiciosa, você está com uma pessoa que é mais acomodada, né? Se você é uma pessoa que tem um valor liberdade, né? Uma pessoa que quer conquistar aí o mundo, quer viver experiências novas, uma pessoa muito controladora. Então, assim, é importante pensar nos valores para a gente poder ter relacionamentos compatíveis.
E agora eu quero que vocês façam um pequeno exercício. Estão aqui comigo, respondam aqui no chat. A Jussana colocou aqui, nossa, sim, a gente só consegue impor nossos limites por conta do autoconhecimento, com certeza. Se a gente não conhece a nossa história, a gente não vai conseguir colocar para o outro as nossas necessidades. A Juliana, por exemplo, a questão de ter filho, isso precisa estar muito em comum acordo no relacionamento, entre outros pontos. Isso aí. Esse daqui, por exemplo, Juliana, é o valor família. Tem gente, às vezes, que vai ter o valor família e o outro vai ter um valor mais liberdade. E aí, tem valores que são compatíveis. Por exemplo, sucesso e ambição. Então, pessoas que têm um valor sucesso e outro que tem um valor ambição, provavelmente vão ser ali mais compatíveis. Mas algumas pessoas que vão ter ali diferenças, por exemplo, quero ter filho, não quero. E quando a gente não conversa sobre isso, muitas vezes a gente vai se frustrar nas nossas relações. A Cádia colocou aqui, depois que eu comecei a olhar para os meus valores, eu comecei a compreender melhor o quanto eu estava sendo incoerente nas minhas relações. É isso aí. Às vezes a gente quer buscar pão no açougue, e aí não dá certo, né? No açougue tem carne, na padaria tem pão. Então, assim, é importante que vocês pensem sobre os valores de vocês. Gente, um exercício aí de autoconhecimento. Quero que vocês peguem aí papel e caneta. Estou olhando aqui o rostinho de vocês. Liguem a câmera, quero ver vocês também. Tá vendo que tem uma galera boa aqui com a gente. Quero que vocês façam duas colunas. De um lado, vocês vão escrever quais são os desejos de vocês. O que você gostaria de ter, mas não é essencial. Ah, por exemplo, eu queria ter uma casa grande, mas se eu tiver que ter uma casa pequena, isso não me afeta, né? Meu valor é liberdade. Enfim, coloca aí para mim, de um lado, o que que vocês gostariam de ter, mas não é essencial. A gente vai se limitar aqui a 3 de cada lado, porque a gente vai fazer um exercício aqui um pouco mais rapidinho. Então, na primeira coluna, vocês vão escrever 3 coisas que vocês desejariam, mas que não são extremamente importantes, extremamente essenciais. Do outro lado, eu quero que vocês escrevam quais são as necessidades de vocês que são indispensáveis, inegociáveis para ter um relacionamento saudável e duradouro. Não tem certo ou errado, tá, gente? Escreva aí 3 de cada lado, um pequeno exercício aqui para explorar o autoconhecimento de vocês. Quem quiser aqui também compartilhar no chat com a gente. Até eu tô fazendo esse exercício agora. Ó, a Scarlett colocou aqui, eu liberdade, meu marido controlador. Mas às vezes, a gente tem que ver também, Scarlett, às vezes é controlador para algumas coisas e para outras não. E aí, muitas vezes, quando tem pessoas mais flexíveis, pessoas com autoconhecimento, pessoas que fazem manutenção da própria autoestima, elas conseguem, né, Tâmara, lidar com os desafios, né? Sim. Eu acho que essa separação também que você coloca ajuda vocês no exercício, que é isso, né? Ser o mais detalhista possível, te dá uma noção também e informa para o outro o que que você está esperando, o que que você consegue dar conta. Então, às vezes, essa questão de, para mim, vou colocar aqui, já vou respondendo o meu para ajudar vocês. É uma coisa para mim que não é tão essencial, ser extrovertido com pessoas, tipo assim, em festas, né? Ser uma pessoa. Tem gente que é muito simpática, né? Tem gente que chega, é o prefeito dos lugares. Para mim, dentro da minha relação, eu não preciso que outra pessoa seja assim. Eu já dou conta, né, dessa parte. Mas tem que ser comigo. Eu gosto de uma pessoa que brinque, que seja brincalhão comigo, que seja extrovertido comigo. Pode ser Sim. introvertido para o mundo, mas para mim, né, eu quero que seja aí extrovertido. Na verdade, esse é o essencial, que eu não abro mão. Não gosto de gente ranzinza. Gosto de uma pessoa ali bem-humorada. Agora, o que não é tão essencial, talvez é uma pessoa que precise de, de validação, no sentido assim, de ficar me perguntando as coisas, né? Tem casal que gosta dessa troca, vou fazer isso, né? Eu não sou tão controladora, então eu não vou ser essa pessoa que precisa saber de tudo a todo momento. Não é uma coisa essencial para mim ter essa vigilância, né? Eu deixo ir fluindo,
vai ter momentos e momentos, mas eu acho que aonde que os incômodos acontecem, né? Até pensar nas relações que já foram, tipo, o que que me pegava ali sobre mim? Porque é sempre sobre a gente. Sim. E é interessante vocês fazerem esse exercício, né? Eu vejo também, assim, que tem coisas que são negociáveis para mim, tem coisas que não são, que são inegociáveis. Então, por exemplo, eu preciso, uma coisa que não, que é indispensável para mim, eu preciso ter esse senso de família, e não só a minha família com a pessoa, né? Eu preciso que a pessoa conviva com a minha família anterior, né? E eu também gosto de conviver com a família do meu marido, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que é muito desconectada da família, que vê uma vez por ano, que não faz questão de aniversário, dessas coisas, isso me incomoda, porque eu cresci com isso, né? Eu cresci indo a todos os aniversários, por exemplo. Então, uma pessoa família, para mim, é uma coisa importante. Agora, uma coisa para mim que é indispensável, por exemplo, é morar na mesma cidade, né? Não tem problema para mim. Então, assim, eu conseguiria, por exemplo, eu gostaria de morar aqui, porque eu sou família, então eu gostaria de estar perto, mas por oportunidades ou por uma necessidade da pessoa também mudaria, tá? Você Porque eu vai. entendo, né? Porque eu entendo também quando a gente está numa relação, a gente está ali, né? Então a gente tem que correr junto com a pessoa, mas são valores meus, né? E A aí, Cláudia dentro da... colocou. Ai, Pode falar? desculpa. Não, pode falar. Não, gente, que às vezes o time é isso, né? Rio-São Aham. Paulo aqui. A Cláudia colocou: essencial para mim morar em casas separadas. O nosso relacionamento é quase da terceira idade, dois idosos que se reencontraram após 40 anos. Ela fala dois idosos, mas assim, ela tem uma energia que dá pau em mim e você, viu, Stella? Ótimo, tá vendo, Cláudia? Valores é algo muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, né? Você tem esse valor, é algo que é indispensável para você. E já tem pessoas que precisam morar na mesma casa, porque se não estiverem, às vezes, muitas vezes vão qualificar que isso não é nem relacionamento. E não é assim, né? O relacionamento, a Tâmara vai falar isso para vocês também. As regras do nosso relacionamento é a gente que vai decidir ali, que vai construir, né? Porque o amor, ele realmente é construído. A Mari Mariana colocou colocou aqui. também. Eu também gostaria de morar em casas separadas. Olha só, então é algo que é essencial. Olha, essencial para mim é eu ter admiração, saber resolver conflitos com diálogo, ser flexível. Então, assim, uma pessoa com padrões mais flexíveis, né? Ó, Mariana, não me importo de morar juntos. Então, olha só, para Mariana, então, já é uma coisa que é negociável. É um desejo de morar em casas separadas, mas se precisar morar junto, é negociável. A Só Regine me... colocou, só me vem na cabeça o que é essencial. Os variáveis não saiu nenhum. Ó, bora Hum. pensar. Já sai dessa aula aqui depois, respondendo aquelas perguntas de autoconhecimento lá em cima. Gente, vocês gostaram do exercício? O que vocês acharam do exercício? Pensar aqui sobre o que de um lado, o que, que é importante, mas pode ser negociável, né? Não é essencial, e de um outro lado, o que é indispensável, tá? E a gente precisa ter uma noção clara disso, porque senão a gente fica tentando, igual eu falei para vocês, né? Pegar pão no açougue. E aí as frustrações começam. A Ah, galera que amou, viu? Tâmara, eu vou passar aqui a palavra para você agora, já me estendi bastante. Você só vai ter que passar para mim os slides, né? Tá, vocês estão conseguindo ver os slides em tela cheia? Eu acho, Ah, foi. Consegui. Consegui colocar em tela cheia. sim. A Ok. Juliana falou que não foi fácil. É, gente, não é um exercício fácil, porque é um exercício de autoconhecimento. Muitas vezes a gente, até pelo que a Tamara vai falar agora, a gente idealiza muito o amor. E aí a gente não para pensar nisso. A gente só quer ser amado, só quer imaginar a cena de filme, né? Os passarinhos cantando, né? E não é assim que é Ai, assim. vida de Disney que a gente quer, né? Sim. Gente, minha Bora lá, parte, vou Tâmara. entrar, porque a gente, né, quer que vocês aproveitem aqui, então eu serei sucinta, mas certeira. Se ficarem incomodados,
peguem esse incômodo e façam alguma coisa com ele. Eu vou trazer aqui para vocês a distinção sobre amor romântico e amor real. Porque, assim, a gente tem amor espalhado por todos os cantos. Até quem falar para mim que eu não estou tão interessado, tão focado na minha relação, eu estou focado no meu trabalho, você deve ter um amor pelo seu trabalho. Então, o amor está em tudo. Aprender a viver um amor, né, saudável e funcional, que realmente coincida com a sua realidade e que te faça, né, construir coisas mais fortalecidas é muito importante para a gente, não somente por uma questão de bem-estar, eu acho que emocional, físico, mas a gente não está aqui, né, no mundo a passeio, né? A gente não, independente das crenças de vocês, a gente está vivendo o agora e a gente tem que fazer o agora valer a pena. Então eu trouxe aqui para ficar fácil, para contextualizar, a diferença entre amor romântico e amor real. Peguei os pontos que eu acho que são mais válidos, que talvez no dia a dia vai dar espaço para vocês diferenciar. Então, o amor romântico não é que ser romântico, tá? A questão do carinho é um problema. Esse amor romântico é um conceito que a gente traz de uma criação, porque o amor, ele, de acordo com a época, de acordo com a sociedade, né, ele vai ter uma roupagem. Nem sempre foi do jeito que a gente está vendo agora em 2023, nem sempre foi do jeito da tua avó, da tua bisa. Então, ele vai mudando de acordo com a necessidade das pessoas, né? De acordo com o que as pessoas estão buscando. E esse amor romântico, ele não cabe mais em 2023, né? Ele. Estela, agora que eu vi que você tem que subir mais um slide para mim, que a gente já está aqui no amor real. Beleza. Sobe aqui para mim. Gente, aqui ao vivo, acho que vocês nunca tiveram professoras tão bonitas, né? Bora lá. Subir não. Então, para Descer. você é descer. Me perco Isso. nisso às vezes de falar subir e descer. Mais Tá um pouquinho que eu certinho? ainda. Não, eu acho que é a página 14, então, que você está na 16. É subir ou descer? Para Aqui? mim, isso, agora, chegamos. Isso, Aqui? chegamos. Aqui, Beleza. para vocês não anotarem errado, tá, gente? Então, o amor romântico, até coloquei aqui, ó, ele não funciona mais em pleno 2023, porque é um conceito irreal, né? É um amor que fala que a partir do momento que você encontrou alguém para dividir a sua vida, o seu verdadeiro amor, nada mais importa. E não é assim, né? A gente encontra alguém, a gente escolhe alguém para dividir a nossa vida, mas a nossa vida não é somente a relação. A Estela até falou, né? Gente, não pode ser somente a relação. Então, quando a gente olha aqui o amor romântico, ele está falando sobre você se apaixonar por uma ilusão. Eu criei uma miragem, né? Eu imaginei que vai chegar um príncipe, uma princesa encantada para mim, que vai adivinhar tudo que eu penso, né? Vai saber todos os meus gostos sem eu precisar falar, vai entregar todas as minhas necessidades de bandeja. Essa pessoa nunca vai me magoar, né? Porque no amor romântico é isso. Essa pessoa ela nunca vai me ferir, né? Ela vai dar a vida por mim. E a realidade não é essa. A realidade é que a gente tem relações, né, que dão certo até um determinado ponto. Tem pessoas que têm relacionamentos de anos, tem pessoas que têm relacionamentos de semanas, né? Dentro desse amor romântico, que ele veio, ó, lá do século XIX e está inventando de querer criar asa aqui e não dá mais certo. Ele fala muito sobre não existir a individualidade. Sabe aquela coisa de a partir do momento que a gente está junto, tem uma posse, você é meu. Então, o que é meu tem que andar comigo. O amor romântico, ele fala muito dessa possessividade. E nós somos pessoas, né? Nós não somos objetos, né? Não somos de ninguém. A gente escolhe, né? Estar com as pessoas, a gente escolhe dividir a vida. Não tem um problema em casais que gostam de fazer tudo junto, porque isso é uma escolha. No amor romântico, as coisas entram pelo caminho da obrigação. Diferente do amor real. O amor real ele fala sobre isso, sobre eu ter ação, sobre eu ter, né, independência ali no meu caminho. Já no nosso amor romântico, não. Já está tudo pré-determinado. Tem que ser assim, vai ser assim. E aí esse amor ele fica limitado. Ele não dá espaço para tanta compreensão, né? Ele não dá espaço para tantas conversas. Deixei aqui até um que eu sei que geralmente causa um bafafá, que é o amor romântico, ele prega uma exclusividade sexual. Não estou falando aqui que, no amor real, então a gente não pode ter exclusividade. Não é isso, hein? Mas no amor romântico, ele traz à tona como se a partir do momento que você encontrou a pessoa
ali que combina com você, a partir do momento que vocês, né, estão decidindo viver esse amor, você não vai mais sentir atração por ninguém, né? Não vai mais existir desejo por ninguém. E aí seria assim, se eu trouxesse aqui um Lázaro Ramos, se eu trouxesse aqui um Cauã Raymond, né, uma Preta Gil, uma Isa, que eu acho lindíssima, uma Paola Oliveira, o amor romântico ia falar assim, olha, agora que você já tem o seu par, você não vai achar nenhum deles bonito. Você não ia poder falar assim, não, ó, essa galera aí é apresentável, essa galera é bonita. Porque é como se reconhecer a beleza do outro, que não é o seu par, fosse uma ofensa. Tá bom? Eu E tô não é. ferrado. Acho que tem alguém com o microfone aberto, hein? Mas o amor romântico, ele pega essa questão de libido único, né? Esse amor idealizado me cegou para tudo e todos. Né? Esse amor, ele é maior que a minha família, ele é maior que os meus valores, ele é maior que os meus sonhos. E antes da gente ter, né, aquele par, antes da gente escolher alguém, nós ainda somos indivíduos. Né? Ninguém nasceu grudado, e até quem nasce grudado por uma questão de saúde tem que ser desgrudado, né? Os casos dos siameses, por uma questão de sobrevivência. Então, esse negócio de estar grudado, essa fusão, aquele negócio de as metades que viram um, balela. A gente tem que ser inteiro para chegar no outro e virar dois, para ser, né, adição, para ser transbordo. Pode passar, agora eu vou mostrar o amor real, para vocês fazerem um checklist, já façam um checklist, deixa eu ver como está aqui a minha relação. No amor real, você olha a pessoa com as qualidades e os defeitos. Eu sei que no início, ali, quando a paixão bate, em alguns casos, porque às vezes tem relações que não vêm com aquela paixão arrebatadora, e não tá errado, tá? Tem paixões que são mais simples, mais calmas, são relacionamentos, são amores diferentes, porque a gente também tem isso, que lá no amor romântico, o amor só era amor quando era um negócio envaidecido, assim, quando era uma coisa louca. No amor real, não, tá? Tem várias formas de existir o amor. Mas no amor real, você olha para a pessoa pelo que ela é, pelo que ela te mostra. Você não cria idealização. A pessoa fala assim: ó, eu sou bagunceiro. Você não vai falar assim, ah, não, ele é organizado, é que ele tá falando que ele é bagunceiro, né? Só para ele fingir que ele tem um defeito. Não, você no amor real, você entende que se a pessoa tá falando que ela é bagunceira, ela tem essa visão dela e provavelmente ela tem comportamentos, né, que sustentem que ela é bagunceira. Um exemplo, né, simples aqui. No amor real, a gente investe no carinho, na compreensão, respeito, espaço. A gente está falando de ação. Lá no amor romântico é muito um sentimento inexplicável. Né? Ah, eu te amo que eu não consigo explicar, eu te amo que eu não consigo mostrar para você o tamanho do meu amor. Não, o amor tem que ter medição. Amor, a gente tem que estar aqui falando assim, o que significa o meu amor? Quando é que eu reconheço que o outro me ama? Ai, não, eu sinto que ele me ama. Não, tem que ter ação, tem que ter atitude, senão você está idealizando. Da onde que você está tirando esses fatos? Então, o amor, ele prega a questão de desenvolver, né? A gente vai construir dentro do amor real. No amor romântico já vem tudo pronto. Só que a gente sabe que na vida nada vem pronto, nem um miojo de 3 minutos. A gente tem que fazer ali a receitinha no fogão, né? No amor real, a gente tem que construir e a gente entende que nem nós estamos prontas e nem quem está chegando para a gente vai estar pronto. No amor real, existe individualidade. A pessoa não vai surtar com você porque você falou assim para ela: olha, preciso de um tempo para mim. Olha, vou sair ali com os meus amigos, né? E não estou te levando dessa vez. Olha, né, preciso tirar esse fim de semana para ficar com o meu filho, porque tem, né, casais que trazem filhos de outras relações e às vezes precisam afunilar. No amor real, a gente não vive só para uma pessoa, a gente vive para as pessoas e para a gente, né? As pessoas, as nossas redes de apoio. Aqui, para complementar a questão lá da individualidade sexual, dentro do amor real, a gente fala da vida, né, sendo como ela é, do desejo, da libido. Tem dias que a gente ama a pessoa, mas a gente não quer estar com ela. A gente não quer transar, a gente não quer ter um momento íntimo tomando banho no chuveiro. A gente não quer ver a pessoa indo no banheiro, né? Porque isso também faz parte ali da nossa intimidade. Então, a gente vai compreendendo os limites, que muitas vezes a pessoa te negar não quer dizer que ela não te ama, mas naquele dia ela pode não estar bem, que não é sobre você sempre, é muito sobre ela.
Então, essas diferençazinhas aí, nossa, o chat eu não tô vendo. Tem muita gente no amor real, eu espero, ou tá muita gente no amor romântico? Tâmara, o povo está colocando aqui que, infelizmente, construiu um amor romântico. Teve gente falando, nossa, o amor romântico parece tóxico. E aí você vai falando, a gente vê o quanto que essa idealização faz as pessoas sofrerem ali nas consultas com a gente, né? A gente precisa, às vezes, trazer essa explicação, desconstruir, porque às vezes a pessoa, sei lá, não curtiu minha foto, tá vendo? Não é um amor suficiente mais, mudou, né? A pessoa não fez isso por mim. E às vezes era um momento, né? E aí a relação ali às vezes começa com muita intensidade, depois ela permanece, mas não significa que esfriou, significa que ela está ali, né? Sendo construída às vezes de Sim. uma forma mais leve, mais saudável. É As bom para vocês, expectativas, né? sim, aproveitem aí bastante a Tâmara, que não é à toa que eu fechei essa parceria com ela, porque ela é bastante cirúrgica. Gente, eu vou falar que se eu ganhasse R$ 1 a cada vez que eu escuto os pacientes falando assim, nossa, mas eu achava que essa pessoa era totalmente diferente do que ela está se mostrando, eu já seria amiga do Elon Musk, né? Aquele cara que tem só um pouquinho de dinheiro, né? O cara que tem dinheiro ali que poderia doar pra gente. Porque é isso, a gente vem na idealização. A gente vem nesse lugar de, ai, como eu quero que a pessoa seja. E eu sempre digo uma coisa, eu pego o pessoal pelo pé, eu falo assim, tá, você gosta da pessoa, ou você gosta da idealização, ou do sentimento, né, que ela faz você ter. Porque é muito fácil falar, eu amo fulano. Você ama mesmo? Do jeito que a pessoa se mostra, né? Quais são os defeitos dessa pessoa que você aceita? A gente falou muito do inegociável. Todo mundo tem direito a ter o seu inegociável, todo mundo tem direito a ter os seus limites. Mas a gente também tem que estar muito objetivo em saber o que é e falar para o outro. Isso é responsabilidade afetiva. Porque senão a pessoa entra na relação, o que que acontece? Eu quero que você mude isso. Porque eu preciso que você seja assim, porque você seja assado. Aí depois a pessoa tá diferente, e aí alguém tá falando, nossa, mas você mudou muito. A gente exigiu uma mudança, a gente nem sabe o que quer, porque a mudança que veio do outro não nos agradou, né? Então a gente tem que cuidar do nosso, gente. A gente tem que trabalhar na gente primeiro, para depois respeitar o que o outro consegue fazer por ele, né? Se eu perguntar aqui para vocês, quem tem filho, quem não tem, tem alguém na vida de vocês que pode viver a vida de vocês por vocês? Tem alguém? Eu acho que a minha mãe pode viver a minha vida por mim. Alguém tem aí? Eu acho que eu posso substituir a vida do meu marido. Eu posso viver por ele, posso ir para o trabalho, fazer as escolhas dele, posso sentir tudo que ele sente. Né? Eu acho que meu filho, né? Hoje eu oriento ele. Até quem tem filho pequeno, você escolhe até certo ponto. A Isso nossa aí, vida, tá? quem cuida é a gente, né? E às vezes a gente vê esse comportamento, né? A gente vê que a maioria que está aqui com a gente hoje são mulheres. A gente vê isso muito nas mulheres, né? Que muitas vezes adotam um perfil, às vezes maternal nas relações, de querer atender a todas as necessidades do filho, do marido, do trabalho, de tudo, e muitas vezes esquecem da própria identidade, da própria individualidade, e aí entende que precisa suprir todas as necessidades do outro, não é assim. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso pela gente, né? Então é Esquecem ou importante, estão em fuga, né? Porque quando a gente está sim, olhando muito para o outro, às vezes também, gente, é uma defesa nossa, porque a gente é muito fácil querer mudar o outro, porque aí o outro que vai ter que colocar a mão, né? Eu só aponto, ó, faz isso, faz aquilo, e você muda. E aí eu fico lá tranquilo, sem olhar para o que eu tenho que mudar, talvez, ou para o que eu tenho que revisitar. Você pode passar o slide? posso. Peraí. Tem hora que passa, tem hora que não passa. A realidade é essa, que a gente, ó, Foi. é de verdade. Tô Trouxe apanhando do algumas Zoom. perguntas que vocês podem tirar foto, gente, se vocês quiserem depois pensar, porque eu sei que é muito conteúdo para digerir. Mas são perguntas que eu sempre gosto de fazer e eu sempre gosto de questionar, porque é sobre o ambiente que a gente cria para as nossas relações. Então, aqui, ó, quais são as mensagens que os filmes, os livros e as músicas e as pessoas também em geral, não coloquei dentro da pergunta, que vocês mais gostam, até mesmo que vocês mais consomem, enviam para vocês?
Porque às vezes vocês estão recebendo inconscientemente uma mensagem, né, ou várias mensagens sobre idealizações, sobre expectativas, que na vida real não funciona. E aí a gente está falando, às vezes, num lugar muito fictício, né? Então, eu tinha uma paciente que ela, assim como eu, é uma assídua leitora. Eu adoro ler, quem me conhece sabe. E ela tinha uma coleção enorme de livros de Jane Austen, gente, aqueles romance mela cueca, assim, né, como diz meu pai, aqueles romances que não tem como você ficar triste, porque você sabe que vai ter um final feliz, né? A bendita fixação no final feliz. E ela amava aquilo, ela falava, Tan, eu não consigo encontrar, sabe, uma pessoa que me traga minimamente o que eu leio. Eu sei que o que eu leio é ficção, mas assim, eu quero alguém, sabe, que seja carinhoso, que cuide de mim, do jeito que às vezes eu percebo, né, ali nas minhas leituras. E aí eu trouxe para ela, falei, ó, você tem que olhar mais ao redor. Isso acontece ao redor, né? As pessoas que você conhece, as pessoas que você cruza, elas estão vivendo isso? Porque às vezes a quem você quer conhecer, quem que você quer trazer para esse mundo, né, dentro desse lugar do carinho, da compreensão, a pessoa ainda não tem maturidade para isso, não faz parte do ambiente da pessoa, né? Então, o meu ambiente fala sobre mim, ele cria ideias para mim. E aí, às vezes, é aquilo, eu tô com uma pessoa que eu quero que ela seja extremamente compreensiva, e essa pessoa veio de um ambiente onde nunca teve compreensão. Quando eu peço para ela ser compreensiva, é estranho. Quando eu peço para ela, né, que ela olhe com mais amorosidade para mim, às vezes ela não consegue acessar aquilo. Porque ela não quer? Porque ela não pode? Não, poder ela pode. Custa um desenvolvimento, custa um investimento, que, como a gente disse, às vezes é uma coisa muito complicada de acessar, porque a gente quer investir em tudo e em todos, menos na gente. Mas aquilo é um caminho difícil a ser trilhado, né? A gente às vezes é acostumado com algo que o outro não é. Então, conhecer o outro, né? Buscar realmente estar atento ao que o outro nos mostra, sem estar buscando a nossa idealização, é um exercício importante. Coloquei aqui, eu acho que é uma pergunta até muito parecida com a sua. O que você espera do seu par amoroso? Você sente liberdade para expressar os seus sentimentos, né, as suas emoções, as suas visões dentro das suas relações? E percebam, as perguntas são endereçadas para você. Não é o que o outro espera. Primeiro você tem que responder para você. Uma hora também é interessante perguntar para o outro, tá? Ó, as minhas expectativas são essas, mas e as suas? Né? Eu também preciso entender até que ponto eu consigo corresponder ou até que ponto você está sonhando, né? Até que ponto você está vivendo aí um mundo de contos de fadas. Aqui, ó, quem é responsável pelo cuidado da relação ou das relações, né? Eu vejo acontecer muito. Pessoas que cuidam muito da família, cuidam muito dos amigos, acabam cuidando muito das suas relações, né? Pessoas que acabam sendo muito maleáveis, né? Não impondo limites para no trabalho, com o chefe, acabam não impondo limites também com outras pessoas. Então, a gente vive as nossas relações, por mais distinta que seja a maneira, a gente vai viver um pouco parecido, né? Tem padrões que sempre vão surgir. Então, assim, o que que o meu ambiente fala sobre os meus padrões? Ainda mais os meus padrões relacionais. O que que eu sempre faço? E que me causa uma dor de cabeça, que eu sempre falo todo ano que eu vou mudar, que eu coloco naquela bendita lista de coisas para melhorar ali no meu 2024. Tem gente que já deve estar fazendo, né? Então, pensar sobre você. E eu acho que é muito parecido com aquela pergunta, vou deixar aqui realmente se vocês quiserem tirar foto, né? Quais são as expectativas que você não abre mão que o outro corresponda, que é o que a Estela trouxe, né? O que é inegociável. O que você realmente assim não vive sem. Você falou de valores, mas eu acho que casa aqui com as expectativas. Gente, vocês estão me entendendo? Se eu estiver indo muito rápida, que às vezes eu ligo aqui o The Flash, eu vou, viu? Pode passar para o próximo. Eu sou uma pessoa muito legal, muito maravilhosa, Estela sabe. E aí, eu trouxe aqui para vocês 3 dicas de investimento, já que a gente está falando de educação emocional. O que é estar aqui hoje? Vocês estão investindo na educação emocional de vocês, né? Então, eu trouxe
3 literaturas que são fáceis de acessar, você encontra em vários lugares. Gente, não é caro, tá? Juro que nenhum livro aqui custa R$ 80, tá? É um preço que dá, às vezes, para segurar, dá para comprar ali, tanto no e-book quanto no físico, que é um livro da Bell Hooks. As minhas pacientes, elas são quase obrigadas a ler, porque eu falo que é uma leitura obrigatória, mas é um livro que faz diferença, porque a Bell Hooks, ela é uma escritora preta que diz muito sobre ação, sobre atitude. E eu acho que é isso. Hoje em dia, dentro da minha vivência, dentro dos meus estudos, dentro da minha vida pessoal, eu acho que o amor romântico ele prega que palavras, né, representam e mostram o amor. Eu acho que o amor real fala sobre ações, sobre atitudes demonstrarem o que é o amor. Então, hoje, para mim, atitudes sempre vão contar mais que palavras, né? Então, não adianta o outro falar assim, olha, eu te amo muito. A pessoa não te respeita, a pessoa só te critica, a pessoa só te coloca para baixo. Olha essas atitudes. Ela tá falando que te ama, mas ela não se comporta como se ela te amasse. Então, eu tenho aqui também A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Indico para vocês, é uma leitura que daqui a pouco tá bombando. E A Prateleira do Amor. São literaturas que vão falar muito sobre o papel da mulher, porque eu acho que, né, a mulher ela ainda é a parcela que mais sofre nas relações por conta da cultura do cuidado. Deixa eu só desligar a câmera aqui, gente, só para colocar no carregador, que eu esqueci de deixar no carregador aqui. Enquanto isso, vocês podem tirar foto aí dos livros. Se alguém já leu, por favor, diga, faça também, né, o merchan, fala assim, é muito bom, a Tan sabe o que indicar. Pode passar o próximo. E essa frase aqui para cutucar vocês, né? Essa frase aqui para incomodar, porque eu falei o quê? Se tiver com incômodo, fique com ele, porque a gente só muda no incômodo, né? Quando as coisas estão boas, quando o nosso barquinho está flutuando no mar tranquilo, né? Quando as coisas estão saindo da maneira que a gente espera, a gente não quer fazer mudança. Quando a gente está incomodado, quando a gente está em crise, é que a gente vai para terapia, né? Quando a gente começa a buscar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. E aí a frase é: existem pessoas que sonham com um relacionamento e não com a pessoa que irá compor essa relação. Eu sei que tem pessoas que sonham em estar casadas, ou até mesmo que estão casadas e querem estar num relacionamento idílico, perfeito, né, onde não existam mais brigas, onde não existam desavenças, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes sonham com uma família que não tiveram, ou até mesmo com uma família que tiveram, que foi muito boa, e a pessoa ela não quer viver ali uma solidão, mas a solidão faz parte da gente, porque como eu falei anteriormente, não tem ninguém que possa viver a sua vida. Então, em algum grau, a gente se depara com a solidão, tá? Em algum grau, a gente vai ter que aprender a conviver conosco. Mas é para vocês pensarem, antes mesmo de pensar na estrutura do relacionamento, o relacionamento ele é consequência, gente. Sabe? Um bom relacionamento é consequência de duas pessoas que estão se respeitando, duas ou três, né? Que a gente está vivendo agora na monogamia, relacionamento aberto. Então, o relacionamento ele é uma consequência. O nosso objetivo tem que ser em conhecer a pessoa que está conosco, mas isso tem que acontecer a partir do momento que a gente se conhece. E autoconhecimento é um negócio que não acaba nunca. Deixa eu ver aqui. A Mislane colocou aqui, ó. Já li A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e é maravilhoso. Traz muito essa parte da idealização. Ela vai começar a leitura da Valesca, né? Prateleira do Amor. Gente, só indico coisa boa, tá? Só indico coisa top para vocês. Estela, pode passar o próximo. E aí, eu trouxe também muito mastigado aqui sobre limites, porque o que eu percebo? Nessa perda, né, nesse rebaixamento da autoestima e até mesmo, né, nesse lugar da gente se desconhecer, a gente acaba deixando tudo se transformando e a gente vai fluindo com o outro. Ah, o outro quer ir por uma direção, a gente vai junto nessa direção, né? Ah, e o outro quer fazer isso no fim de semana, eu vou. Porque eu quero agradar a pessoa. A gente começa a querer agradar porque a gente tem medo de uma rejeição. A gente tem medo, às vezes, de perder algo bom, né, que a gente está construindo. E aí a gente vai fingindo que não está enxergando.
a gente vai deixando as pessoas, né, quebrarem os nossos limites, e depois a gente vai ficando muito chateada com essas pessoas, porque essas pessoas deixaram ali a gente fazer uma coisa que a gente não queria. E como assim? Elas não perceberam que nós estávamos incomodados? Que vem desse lugar de leitura mental, né? Lá do amor romântico, onde a gente quer que o outro adivinhe tudo que a gente sente, onde a gente quer que o outro adivinhe as nossas necessidades. E aí, eu trouxe aqui para vocês aprenderem a falar sobre os limites de vocês, tá? Eu trouxe os limites físicos, emocionais e mentais. Eu trouxe alguns exemplos, que eu acho que são os exemplos que mais saem dentro lá da clínica, que é, por exemplo, espaço pessoal. Né? Às vezes eu quero estar sem o outro, né? Às vezes a gente acabou de ter um momento ali, mas eu quero ter o meu tempo para ler, eu quero ter o meu tempo para sair, eu quero ter o meu tempo para mandar um áudio sem a pessoa estar me bisbilhotando, né? Às vezes eu quero ter um tempo ali para assistir a minha série sozinha, porque o fulano não gosta daquela série, mas eu gosto. E aí, às vezes, quando a gente fala isso para a pessoa fala, não, mas não é assim que a gente tem que ser. Relacionamento, para mim, a gente tem que estar sempre junto, a gente tem que estar unido, né? Ai, você não me ama mais? Nossa, você tá estranho, né? Você tá estranha. E às vezes a pessoa só tá te colocando limite, falando assim: olha, eu preciso desse momento para mim, né? Será que a relação de vocês tá indo por água abaixo porque a pessoa precisa de uma hora para ela? Né? Nossa, às vezes a relação de anos vai se acabar porque a pessoa precisou de um momento ali. Acho que a questão de não se sentir invadida, né, com beijos, abraços. Tem gente que é mais amoroso, tem gente que não. Aí, é, eu tinha um namoradinho que eu lembro que ele odiava andar de mão dada. E eu achava aquilo cômodo. Eu falava, como assim? Não quer andar de mão dada, não quer me assumir, não quer mostrar para as pessoas que me ama. Eu ficava indignada. Mas, na verdade, era o jeito dele. Ele não era nem chegado com a família dele. E eu fui descobrir isso com o tempo. Mas, assim, gente, fui descobrir é uma coisa, aceitar o jeito do outro é outra coisa, não deu certo. Mas essa pessoa sempre foi assim. E até hoje, às vezes, eu encontro ele e ele ainda é essa pessoa. Não é que ele não é amoroso, mas ele não é amoroso, às vezes, pelo que a gente está acostumado, que é aquela pessoa do beijo, do abraço, né, do carinho. É um tipo diferente de demonstrar o amor. Coloquei aqui também, ó, estabelecer qual nível de intimidade sexual você quer. Referente à questão de proteção, referente à questão de consentimento, né? A gente sabe que em muitas relações tem casos de estupro marital. Você tá dormindo ali do nada, você acorda ali com a pessoa, né? Te pegando, te bulinando, e às vezes aquilo é romântico, quis te acordar, né? Animado, animada. E às vezes não teve seu consentimento. E são coisas, às vezes, que a gente não fala, porque a gente acha que esses limites estão muito bem estabelecidos. Só que o que é limite para mim, muitas vezes não é limite para você. Então a gente tem que poder falar para o outro sem se sentir culpado. No começo vocês vão se sentir, tá? No começo é difícil falar para o outro. Ai, não quero, você tá, né, vindo atrás de um limite meu. Olha, isso aqui eu não faço, porque isso aqui é um limite para mim. Parece às vezes que a gente está sendo complicado na relação, mas é treino, é prática, né? Como o a nossa própria Masterclass diz, é construção. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar dos limites emocionais, que eu sei que às vezes para muita gente é difícil colocar, né? É difícil trazer à tona. Dentro dos limites emocionais é muito sobre expressar, comunicar os sentimentos, né? Sentir que você tem liberdade para isso. Então, às vezes você vai falar uma coisa para o outro e o outro está te cortando, o outro não deixa, o outro já vai fazer um julgamento, né? É importante que a gente aprenda a escutar e lembrar que mesmo que o outro não concorde, que o outro se sinta incomodado com os nossos limites, a gente tem direito de ter esses limites. Novamente, ter tempo para estar consigo. Vou bater nessa tecla com vocês, porque se a gente não aprende a gostar da nossa companhia, como é que o outro vai gostar? Fica difícil querer que alguém goste da gente se a gente não gosta da gente, né? Aí a gente, como disse a Estela, a gente está querendo comprar carne na padaria. Eu uso uma diferente, Estela, eu uso assim, ó. Querer colher mamão no morangueiro. Não tem como, né? É inconcebível. Não vai dar certo. Trouxe aqui também a gente de definir limites nas discussões, como evitar gritos, xingamentos e reações agressivas.
Eu sei que às vezes quando a gente está com raiva, ninguém tem sangue de barata. A gente pode sair do nosso centro. Nem sempre a gente vai conseguir, né, ter a maturidade, o controle da situação. Só que existem coisas que às vezes a gente vai fazer que a gente vai falar, poxa, isso aqui não é legal, né? Isso aqui aconteceu, mas tem que ser uma exceção, isso aqui não pode ser regra. Então tem coisas que a gente às vezes vai deixando e se a gente não comunicar para o outro que, olha, você me xingou de ordinária. Nem sei se ordinária, dependendo da pessoa, ela não vai achar que é xingamento, mas você me xingou de ordinária vagabunda, né? Você me xingou de gigolô safado. Para mim, isso não pode mais acontecer. Se a pessoa está te escutando e ela está entendendo que isso é um limite para você, ela vai tentar, na hora que talvez estiver na briga, às vezes vai vir uma coisa de, eu não posso falar isso para essa pessoa. Estou percebendo que eu estou querendo falar, vou me afastar. Eu estou comunicando limites. Agora, se eu estou comunicando limites e a pessoa, eu percebo que ela nem tenta, que está virando um padrão dela toda hora e em cima dos meus limites, vamos ficar com cuidado nisso, porque depois que a gente tiver destruído, acabado, né, a gente não vai poder colocar a culpa no outro. A gente tem que cuidar dos nossos limites, das nossas necessidades. Querer que o outro faça isso, querer que o outro dê conta da gente, é pedir demais, né? Porque aí o outro vai querer pedir isso pra gente. O outro vai querer falar: por que que você não deu conta de mim? Por que que você não me controlou? Né? Por que que você não resolveu então? Por que que você não entendeu o meu lado? E aí a gente vai ficar vendido, né? Nessa troca. Negociar o tempo para lidar com problemas. Eu atendo muita gente ansiosa que às vezes briga, aí fala assim: ó, não vou dormir sem resolver essa questão hoje, porque eu não durmo sem resolver essa questão. Vai que acontece alguma coisa amanhã. E tem gente que precisa de 2, 3 dias. Fala assim, eu preciso de um tempo para pensar. Eu sou uma pessoa que eu preciso de tempo. Eu me fecho. Não sei vocês, coloquem aqui. Vocês precisam de tempo ou vocês resolvem na hora? Eu já Eu sou preciso de um tempo. ansiosa. Eu, Não eu durmo se sou, eu não resolver. então, mas eu sou ansiosa terapeutizada, né? Então eu fico ali, não, peraí, vamos dar conta dessa ansiedade aqui, porque o outro precisa Fica de só em você espaço. ali. Mas isso é autoconhecimento e autocuidado, né? Porque quando eu Sim, entendo isso, que também é uma necessidade minha, mas é diferente da do outro, eu consigo ali dosar nas relações. sim. Maria Clara colocou até que passa mal. E lidar com o outro, né, respeitar o outro, não é fácil, porque a gente quer imperar a nossa vontade. Olha como nós somos egoístas, né? Olha como a gente quer ter poder nas relações. Eu quero que ele entenda o que eu tô falando. Eu não quero sair brigado, porque eu quero que essa pessoa compreenda o meu lado. E às vezes a gente pode mostrar com dados e fatos, fotos e vídeos, e a pessoa não vai compreender o nosso lado. Então, negociar o tempo. Eu sou ansiosa, eu não posso esperar 3 dias, mas será que eu consigo esperar o outro dia? Então, às vezes eu vou ali e falar, olha, eu preciso muito falar com você sobre isso, só que eu não posso ficar 3, 4 dias sem saber quando você vai entrar nesse assunto, porque isso vai me corroer por dentro. Esse é o meu limite. Vamos chegar no meio termo? Que tal amanhã, você chegar do trabalho, a gente, né, pega uma cerveja, vamos conversar sobre esse assunto, ou vamos sair, né? A pessoa vai negociando com você, poxa, amanhã, não sei. Não, e aí é negociação, gente, negociar. A gente negocia com o chefe, a gente negocia com pai e mãe, a gente negocia com amigo. Por que que a gente não vai negociar com a pessoa que está com a gente? Né? E aí, ó, negociar devagarinho, vai tentando, vai mostrando para a pessoa que você está buscando ali alinhar, que você não quer se sobrepor à vontade dela, mas também que ela não pode se sobrepor à sua. Né? O relacionamento é composto não por uma pessoa só, né? Tem outras partes ali envolvidas. Uma coisa que sempre deveria ter em todo início de relacionamento é esclarecer o tipo de acesso existente para senhas e contas. Não tenho nada contra quem gosta de ter o acesso, né? Não tenho nada contra as pessoas que falam, para mim é importante. Mas é isso, tem que ter uma conversa, porque às vezes vai entrar nesse lugar do valor da liberdade e do valor, né, da privacidade. Eu acho que no relacionamento não existem segredos. Alguém vai virar para você e vai falar, para mim tem segredo. E aí você tem que avaliar isso é negociável, inegociável. Próximo slide. E eu aqui falando rapidíssimo, né? Porque eu também estou ansiosa para contar a novidade que nós temos para a galera. A minha ansiedade aparecendo. Limites mentais.
tá? Às vezes vai parecer diferente, mas aqui entra muito no lugar do cognitivo. Então, assim, sobre aprender que o outro é diferente, né? Às vezes você lida com pessoas que têm questões ansiosas, têm transtorno, mas às vezes é uma pessoa que aprendeu de um modo muito distinto do seu. Tem gente que não entra em conflito porque a família nunca foi de conflito. Aí você fala assim: meu Deus, essa pessoa escorrega mais que sabonete de prisão, né? Tem uma coisa que escorrega na vida, é sabonete de prisão. Todo filme os caras se lascam, né? Bem nessa hora do banho. Tem gente que é escorregadia sim, porque aprendeu, porque entendeu que aquilo é uma proteção para ela, porque entendeu que não dá para ficar no gatilho, né, da rapidez, da briga. Tem gente que a partir do momento que você apertar, essa pessoa vai sair de você, vai escorregar. Ela tá errada? Não, é o jeito dela. Como é que eu posso falar que o jeito da pessoa é errado? É um jeito diferente de ser. Né? Então, manter a privacidade de pensamentos, aquilo que eu falei da leitura mental. Às vezes a gente quer adivinhar o que o outro falou. A pessoa olhou assim para nossa cara e fez um bico. Aí a gente tá assim, nossa, tá vendo? Olha o jeito que você tá me olhando. Com certeza você tá achando ruim aquele porque eu falei isso para você. Com certeza você tá bravo, você tá brava. E às vezes a pessoa nem tá pensando na gente, a pessoa tá lembrando que ela deixou a marmita dela fora da geladeira lá no trabalho. E a gente tá achando que é conosco. E é aquilo, a gente não perguntou pro outro. Às vezes custa perguntar assim, nossa, amor, tô te vendo com um bico maior que o mundo, né? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa que talvez, né, fez com que você ficasse com esse bico? Se a pessoa falar assim, não, não fez, acredita. Porque se ela estiver mentindo, se ela não estiver estabelecendo uma comunicação clara e assertiva, aí é uma questão dela, né? Reconhecer a importância da independência financeira e da carreira, permitindo que vocês possam ter o controle sobre o que é importante para cada um. Novamente, cada um cuida da sua vida. A gente não pode tomar decisões sobre os sonhos, né? A gente não pode tomar decisões sobre a independência da pessoa. Ainda mais em relacionamentos. Eu super sou a favor de que o casal ele tenha objetivos em conjunto, né? Casal, trisal, que a relação tenha ali um objetivo em conjunto. Mas a gente não pode abrir mão de ter o nosso também, né, do nosso individual. Para a gente tem para algumas pessoas é tabu ter uma conta conjunta e uma conta individual. Ah, eu quero saber tudo que você ganha, todo o dinheiro que for ganho é nosso. Mas antes de vocês serem um nós, existe um eu. Então, isso precisa ser respeitado, né? Dentro do amor real, a gente traz esse acesso à individualidade, a gente traz esse lugar de confiança. E, gente, confiar é uma coisa que você não precisa sentir, porque confiança você não sente, você tenta, você investe. Né? Você não tem ali uma prova concreta, você não entra numa relação com uma comprovação de que, olha, essa pessoa nunca vai fazer nada de mal para mim, essa pessoa, né, nunca vai trair o meu tempo. Não existe isso, mas a gente quer confiar que vai ser dessa maneira. Esse aqui, limitar a interferência familiar e de amigos. Inclusive, tem uma série na Netflix que é Ilhados com a Sogra. Assistam, que fala muito dessa interferência de pessoas nas nossas relações. Então, a gente tem que saber limitar, ou até mesmo contar para o outro, ó. Seu amigo está falando muito, sua mãe está falando muito, e a gente precisa que esse assunto seja trabalhado entre a gente. Então, isso são limites aceitáveis de falar numa relação funcional. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês não é nada de outro mundo, tá? Esse reality, ele é muito bom, porque são várias famílias, são várias estruturas, e deixa claro que, assim, não existe um único padrão de se relacionar e de amar, tem vários, e a gente precisa aceitar e aprender com isso. Pode passar para o próximo? Enquanto isso, eu bebo a água, que dou uma hidratada na garganta. Scarlett, assista esse documentário, viu? Estela, eu acho que você consegue clicar aí para mim, né? Eu queria que vocês assistissem rapidinho esse trecho do filme Todo Poderoso, que eu amo de paixão. Acho que tá sem som. Tá sem som aqui para mim.
Acho que ficou sem som. Mas tenta passar a mensagem para eles, Tâmara, por que que você queria que eles... Mas eu mando no grupo também, não tem problema. Mas é um trecho desse filme lá com o Jim Carrey que ele vira Deus por um período. Não sei quem já assistiu aqui, né? Ele tá reclamando da vida, ele tá reclamando que Deus não sabe resolver a vida dele, que Deus não faz nada, ele nem sabe mais se Deus existe. E aí Deus aparece, né, para ele em um determinado momento e fala: tá, então fica com o meu trabalho aí uns dias, faz melhor que eu, né? Dá seu jeito. E aí ele vai, durante o filme, fazendo tudo que todo mundo quer. As pessoas pedem assim: Deus, resolve isso para mim, né? Ai, mata meu chefe, tananã, né? Ele vai respondendo sem perceber, ele vai dando tudo que todo mundo quer. E aí chega um momento dele passar de volta, né, o bastão para Deus. E ele tá muito estressado, porque quanto mais ele dá o que as pessoas querem, mais as pessoas reclamam. Nunca tá bom o suficiente. E aí, Tâmara, nesse trecho. Oi, saiu a apresentação para vocês? peraí que eu tô na tela aqui. Para mim aqui só tá o Zoom agora. Eu não estou conseguindo voltar para a tela que a gente estava apresentando. Acho que Estranho. se você vai ter que compartilhar de novo. Então, mas já está aqui compartilhando. Ah, não, está aqui, ó. Seu compartilhamento está Achou? pausado. Galera, a gente não é tão boa assim em tecnologia, mas a gente tá dando o nosso melhor, hein? Vou compartilhar de novo. Mas assim, enquanto você compartilha, eu termino de falar. E Sim. aí, dentro do filme, tem essa mensagem sobre quanto mais a gente oferece para as pessoas o que elas querem, não necessariamente vai deixar elas mais felizes e confortáveis. Quantas vezes talvez vocês fizeram tudo que a pessoa queria, vocês estavam ali para a pessoa, vocês entenderam que vocês estavam colocando tudo que vocês tinham na mesa e para a pessoa não estava bom o suficiente. Né? E aí Deus fala sobre o personagem, né, que faz Deus, fala sobre a necessidade da gente conhecer as pessoas, mas a gente se conhecer, a gente entender o que a gente está disposto a dar, né? E a gente investir nesse lugar, né? Tipo assim, o que eu tô dando, o que que eu espero receber de volta. Mas eu mando depois lá no grupo essas informações. Vale a pena, viu? Quem não assistiu esse filme, assista também, que é um grande ensinamento. Eu Estou com... acho que perdemos aqui. O pior é que eu Tô não com... consigo trazer. Peraí. Você ainda tá com o do YouTube aberto? Pronto. Agora voltamos. Ah, Gente, estou perdendo para o Zoom. a gente não pode ser perfeita, tá vendo, gente? Não pode ter perfeccionismo, né? Em alguma coisa a gente tinha que ser mais ou menos Até no porque gerenciamento do Zoom. perfeição demais deixa a gente rígida, né? Apesar da gente estar Ai, aqui trazendo muito conhecimento, eu sei que a gente até passou um pouquinho do nosso tempo, né, Tamara? A gente está aqui leve, né, com o nosso conhecimento, feliz por vocês estarem aqui, né, até agora, nesse momento com a gente, aprendendo sobre as relações. é Prontinho. um prestígio, né? Vocês estarem aqui conosco. Gratidão por quem ficou, né? Estamos chegando aqui no final, gente. E dentro disso tudo que eu estou falando, sobre saber os limites, saber se impor, saber se comunicar. Né? Acho que a gente começou falando aqui sobre ser assertivas, né? Sermos pessoas mais diretas. E ser assertivo não é ser fofinho o tempo todo. Às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu não sei ser assertiva porque, eu vou ter que ser uma pessoa que eu não sou. Não é isso que a gente prega. E dentro das relações, eu trabalho muito essa comunicação assertiva de você falar com a tranquilidade de que você não está indo com a intenção de julgar, de magoar, de criticar, mas que você está levando o que você precisa falar, o que você precisa comunicar, que você está sendo honesto, né, com o outro e com você. Aí eu trouxe esse quadradinho aqui, essa coluninha. Quem quiser tirar foto também, fica à vontade. Que são, para mim, Tâmara, tá? Os pontos mais importantes de comunicação assertiva. E quando eu trabalho com os casais na sessão, geralmente é o que mais dá certo. São coisas para vocês ficarem de olho. Se o parceiro, se a parceira tem isso com vocês e se vocês também estão fazendo isso com os outros, tá? Não adianta só querer cobrar e não tá fazendo. Né? Antes de eu querer cobrar, eu tenho que ver se, será que eu sou essa pessoa doce que eu quero que o outro seja comigo? Né? Será que eu sou essa pessoa é,
pé no chão que eu quero que o outro seja comigo? Então, aqui eu tenho, primeira coluna, expressar de forma clara e direta. Você fala sobre você fala sobre os seus sentimentos, você não aponta para o outro, você não acusa o outro, porque senão o outro ele fica num lugar de defensiva. Essa pessoa ela não quer me ajudar, né? Ele tá olhando para você e falando: Poxa, você quer me colocar para baixo, você não tá vendo o meu lado. Essa pessoa se fecha para você. Então a gente fala sobre a gente, sobre o que o outro fez ou falou que causou na gente. A gente busca soluções. Quando a gente está numa relação de qualquer tipo, se existe um problema por conta de uma coisa que o outro fez, o problema não é do outro, o problema é nosso. A gente está numa parceria, né? Eu e Estela aqui, Estela estava trazendo a tela. Não é, Estela, se vira, a tela sumiu. Não, peraí, vamos ver o que dá para fazer, tranquilidade, né? A gente apanha da internet, mas a gente, né, volta a ter dignidade aqui. Então é isso, parceria. Uma coisa que é de todo mundo, que todo mundo tem o seu grau de responsabilidade. Evitar culpar e criticar. Quando as coisas, né, estão às vezes precisando, né, de se revisitar, de se refazer, culpa e crítica não ajudam em nada. Isso é coisa do nosso ego, querendo mostrar que a gente tem razão. É a gente querendo ser validado e falar assim: ah, eu estava certa. Nossa, você estava errado, né? Ah, eu estava certo e você que está errado, então. Então, assim, o que que culpa e crítica ajuda? Nunca me ajudou em nada. Crítica que me destrói, só se for algo construtivo, né? E algo construtivo não vai vir com culpa, né? Vai vir com responsabilização. Respeito pelos outros, que é muito importante. Só que respeito pelos outros, vocês vão perceber que são coisas que a gente faz primeiro com a gente. Por quê? Para eu poder respeitar o outro, começa comigo. Então eu cuido do meu tom de voz. Não é falar uma coisa que uma vozinha que você não tem, tá, gente? Não é criar um personagem bom samaritano, porque senão vai ficar uma coisa debochada. Mas é você ter cuidado com a imagem que você está passando, inclusive até a sua comunicação não verbal nesse momento. É você compreender os seus limites, porque quando você compreender os seus limites, você consegue compreender o do outro. O outro te impor limites não vai ser uma coisa que você vai achar, nossa, que coisa ridícula. Eu acho que saiu para mim aqui a apresentação. Voltou. Analisar as intenções. Então, assim, nossa, eu vou falar para o fulano ou para a fulana que ele fez isso. Qual é a minha intenção? Resolver, ajudar? É só esfregar na cara que não foi legal? Né? Ah, não, a minha intenção é mostrar o meu limite para que isso não aconteça de novo. Então, eu vou olhar sempre para as minhas intenções. Né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Isso não é uma metáfora boba, que às vezes a gente fala que tem as melhores intenções, mas não tem. Né? A gente lá no fundo sabe o porquê. E escutativa, gente, o que é escutativa? Não fuja do conflito, né? Tem uma coisa para resolver, quanto mais você foge, mais difícil fica. É aquela história do monstro, sabe, embaixo da cama. Quanto mais eu não olho, né, maior ele fica, pior ele é, e às vezes não tem nada ali embaixo da cama. A empatia, e empatia não é você sentir tudo que o outro sente. Não tem como. Não existe isso. Empatia é você escutar. Então, por exemplo, vocês estão sendo extremamente empáticas aqui comigo. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, vocês estão aqui escutando. Vocês estão com a atenção direcionada para mim, para que não saia daqui, tipo, erros de julgamento, até mesmo, né, uma coisa que eu não falei. Vocês estão querendo realmente participar dessa troca. Então, empatia é isso, estar ali para o outro, não é sentir o que ele sente, isso é impossível. E dar feedbacks positivos. A gente pega muito na crítica, a gente fala muito do que foi errado, do que não foi feito, e as coisas do dia a dia, sabe, que a pessoa faz. Às vezes que acorda a gente, faz um café da manhã, compra um pão quentinho na padaria, né? Lembra de tomar aquele remédio, sabe? Aquela pessoa às vezes não faz nada para você, mas a energia dela te alegra. Conta isso para ela. Então, acho que isso é muito importante para uma comunicação assertiva, para quem está com você, não sentir que você é o inimigo, mas sentir que realmente existe uma parceria. Pode passar o próximo. E eu trouxe um exemplinho aqui para mostrar para vocês, olha como a gente pode, né, mudar, como a gente pode pedir, como a gente pode colocar de uma maneira legal, sem sentir às vezes que a gente está sendo uma pessoa que cobra muito,
né? Porque às vezes é aquilo, a gente não quer falar porque a gente sente que a gente é a chata, o chato da relação, que a gente cobra sempre. Se a gente souber como falar, a gente não vai ter medo disso. A gente não vai vestir essa roupa do ser intransigente. E eu perdi de novo a tela aqui, voltou. Bora lá. Desculpa, Aquelas Tâmara, é coisas. porque o Zoom aqui ficou para mim e agora eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a tela. Mas vamos continuando aqui, porque depois que a gente Tá no sair da final. tela, aí eu vou conseguir ver vocês de novo. Vou finalizar aqui com vocês. Então, um exemplo: você chega na pessoa e fala, poxa, mas você nunca passa um tempo comigo. Você nunca está comigo, né? Quando eu quero que você esteja, você não está, e às vezes isso se torna uma briga. Você está contando uma coisa para a pessoa que você quer, mas olha o jeito que você chegou. Você chegou acusando. Você nunca passa um tempo comigo. Será que é nunca? Né? Um exemplo. No outro exemplo, você sempre me trata mal quando estamos com seus amigos. Nossa, você muda quando a gente vai para casa da sua mãe. Nossa, quando a gente chega na casa do seu pai, você é outra pessoa. Não sei o que acontece, né? Eu sou esquecida naquele momento. Pode passar o próximo. Eu deixei dois iguais para mostrar como é que a gente pode dar duas respostas diferentes para a mesma colocação, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, eu nunca falaria para a pessoa, você nunca passa tempo comigo. Eu chegaria assim, olha, eu gosto muito de passar um tempo com você, né? Eu adoro passar um tempo com você. Que tal se a gente tiver um tempo a mais no sábado? Né? Nossa, eu tô sentindo que a gente não tá se curtindo tanto, né? E a gente é tão bom quando a gente se curte. Vamos tirar um dia? Vamos tirar uma hora? Você não tá acusando, você tá contando sobre você, sobre o que você gosta naquela pessoa. Você saiu do lugar da crítica para exaltar o porquê que é bom estar com aquela pessoa. Olha a diferença, gente. Não tem nem peso. A pessoa vai até te agradecer. Ai, amor, obrigada por me lembrar que a gente junto é muito bom, né? É diferente. Esse você sempre me trata mal quando estamos com seus amigos. Você pode chegar, né? Aí, novamente, a linguagem corporal, o tom de voz. Amor, nossa, eu me sinto tão bem quando a gente se trata com respeito, quando a gente está escutando um ao outro, quando a gente é paciente, quando a gente é carinhoso. Sabe quando a gente é a nossa melhor versão um com o outro? Ainda mais quando a gente está com os nossos amigos, sabe? Com as pessoas da nossa família. Porque, né, as pessoas gostam de ver a gente assim. E aí a pessoa vem com um desejo, a pessoa coloca o desejo ali, ó, ela não tá acusando, ela tá contando sobre coisas que ela sente e ela faz uma proposta no final. Percebam que sempre tem um pedido ali no final. A gente pode tentar ser mais assim, para criar uma atmosfera positiva nesses momentos que a gente está com os nossos amigos, né? Porque eu acho que a gente é assim. Você traz isso para a pessoa, você lembra a pessoa um lado dela que às vezes ela esquece também. E o outro é a mesma coisa, né? Você sempre me trata mal quando a gente está com seus amigos. Mas aqui a gente pode responder de um jeito diferente, né? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou positiva, né? Eu gosto de ver o lado bom das coisas. E eu queria que a gente fosse mais assim. Porque eu fico mal quando eu te vejo estressado. E às vezes é isso, você tá estressado, né, com seus amigos. Eu acho que tem determinada pessoa, às vezes, que não traz o melhor de você. Mas eu acho que a gente pode ser essa união, a gente pode ser essa unidade que se faz bem. Gente, uma coisa pequena. Eu não falei uma coisa, nossa, extremamente diferente, sabe? Eu não implorei, eu não cobrei. Eu mostrei o bom da gente quando a gente está funcionando, quando a gente está em sintonia. Então, ao invés de ficar lembrando o que que a gente não faz bem, vamos lembrar o nosso lado bom. Vamos lembrar como é legal quando a gente está junto, quando as coisas estão acontecendo. Acho que é isso. Tem, acho que só um slide que é uma frase que eu tinha colocado. Que eu sou essa pessoa das frases, né? Eu sou essa pessoa emblemática. Eu sou bem aquela psicóloga, aqueles memes, né? Ai, minha psicóloga fala tudo por metáfora. Sou bem eu. Suas relações são um reflexo das escolhas que você faz. Se você quer viver relações saudáveis e funcionais, é hora de você fazer melhores escolhas. Né? A sua vida está do jeito que você está compondo ela. Não adianta querer colocar na conta de ninguém, tá? Então, foco nisso. Acho que a gente pode contar a novidade para essas 17 pessoas maravilhosas que ficaram aqui, né? Gente, eu apanhei muito do Zoom hoje.
Humilhadas, mas porém belas e intactas aqui. Humilhadas e flexíveis. Queria agradecer todo mundo que está aqui. Estou doida para contar novidade para vocês. Se vocês amaram essa aula, se vocês estiveram, né, até aqui com a gente, conectados, né, prestando atenção em todos os conhecimentos que a gente trouxe, né, os caminhos para construir esse amor saudável, esse amor duradouro, pensando também numa satisfação, né, Tâmara? Saúde nas relações, que é um pilar muito importante. Sim, Então, a gente tem uma proposta para apresentar para vocês que quiserem continuar com a gente. Eu interrompi a proposta nada apresentação. indecente, né? Eu interrompi a apresentação aqui porque eu não estava conseguindo ver ninguém. No final, eu fiquei sozinha, só com a tela. Vou tentar compartilhar aqui de novo, de uma forma que eu consiga ver o rostinho de vocês também, que é muito melhor. Bora lá. Então, saiu de novo, mas bora. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui a nossa proposta. Eu e a Tâmara, a gente está adorando a nossa parceria e a gente tem uma novidade para vocês, né? Para quem quiser continuar com a gente, para quem quiser, né, Tâmara, explorar mais ainda essa construção, né, de relacionamentos amorosos mais saudáveis, quer aprender estratégias, né, Tâmara? Vem com a gente para essa Prática, novidade. né? Até porque, até mesmo se você já estiver na psicoterapia, a psicoterapia é um espaço muito ativador, mas nem sempre em uma sessão a gente consegue trazer, por exemplo, todo esse conhecimento que vocês tiveram aqui hoje, né? Então, estar em grupos, estar em outros ambientes, né, onde vocês possam aprender mais sobre as relações, pode potencializar, né, vai potencializar também o processo que vocês já estiverem construindo aí, certo, Cama? Sim, e eu acho que também dentro da terapia, às vezes, quem já está, é um lugar onde você vai trazendo muita coisa, então às vezes você não consegue ir com o foco que você precisa naquele momento, né? Você não tem um planejamento mais assertivo, não porque o profissional não consiga colocar, mas às vezes as suas necessidades são tantas, né? Você quer aproveitar ao máximo aquele tempo de sessão. Então a gente vai trazer também aqui uma coisa que realmente é eficaz, né? Uma coisa que a gente consegue trabalhar no dia a dia, que vocês conseguem ver o desenvolvimento, né? Que às vezes não vai estar a tão longo prazo, né? Às vezes é Uhum. aquilo, é para agora, é para colocar em ação agora. Então, bora lá, né? Bora para nossa Hora novidade. que a gente não é boa em suspense. Vamos direto ao ponto. Estamos criando para vocês um workshop, né? Que vai ser uma continuação aqui com muito mais exercício, muito mais intensidade. Quem gostou aqui não pode deixar de participar com a gente. É um workshop mão na a prática, né? Mão na massa, Tâmara, para a gente Como a fazer gente aí gosta, né? sim, para fazer esse amor saudável acontecer. Vão ser 2 dias de conteúdo, né? 2 momentos diferentes, teóricos e práticos ao vivo, tá? Então, quem está aqui, quem já está numa relação e também quem busca essa relação, esse amor saudável, né? Precisa curtir aí esse momento com a gente, de muita ativação, de muito conhecimento. Então, se você quer ter Aprender mais a diferenciar, eu acho que é isso, importante colocar, aprender a diferenciar o que é amor, carência e paixão. A gente vai trazer sim. coisas práticas para você entender assim, será que eu estou muito emocionado, emocionado? Isso aqui realmente é para investir? Então a gente vai trazer ferramentas, né? Não é só uma coisa de fazer um exercício. Não, gente, é coisa para a vida, né? É coisa para você implementar e você colher. Sim, e também a gente está, como vocês perceberam aqui nessa aula de hoje, a gente está mostrando para vocês essa construção que vocês precisam fazer com vocês também, né? Porque às vezes a gente foca muito no outro. Então, assim, esse workshop é para você olhar para os pilares da sua vida que você precisa nutrir, que precisam ser diferentes, para você desfrutar de relacionamentos mais saudáveis. Então, para quem aqui está cansado de viver relacionamentos incompatíveis, para quem aqui está frustrado nessa parte de relacionamentos, precisa vir com a gente. E, gente, amor, né, é algo que também precisa de investimento, também precisa de construção. E esse espaço, Tâmara, né, que a gente está criando, é para que vocês também saiam mais ativados, saiam daqui, como hoje, com esse workshop que a gente vai oferecer para vocês,
criar também essa realidade. É uma oportunidade para vocês. Hoje nós Sim. tivemos esse evento gratuito, mas, né, Tâmara, a gente também está fazendo aí um momento onde vocês vão investir, tá? E assim, gente, tá num valor super acessível, né? Às vezes a gente sai, vai no mercado, gasta muito mais do que No isso, McDonald's, quem não, né? né? Já gastou ali comendo tortinha, né? Eu sei que essa questão de dinheiro, né, para cada pessoa pode ser de uma maneira, mas eu gosto de Uhum, pensar que quanto é que vale a sua paz, sabe? Quanto é que vale você poder estar vivendo relações onde você se sinta bem, onde você, né, não está se sentindo às vezes rebaixada, onde você não está se sentindo insuficiente? Quanto é que vale você, né, estar vivendo relações que te desenvolvem, que te evoluem, que faz com que você se sinta bem para estar com outro e vice-versa? Tem coisas que não dá para botar preço. A gente colocou sim, aqui, né, gente, porque psicologia por amor, mas também por contribuição, que a gente quer investir mais na gente para poder retribuir para vocês. Então, foi um valor que a gente entendeu que faz sentido. Na verdade, dentro do que a gente entrega, é um valor que vocês tiveram a nossa aula, vocês tiveram a amostra grátis do conteúdo que a gente levou para vocês. Realmente a gente fez uma aula. Isso, assim, é 1%, né, do que a gente quer entregar dentro do workshop, que vai ser uma coisa mais focal. Então, por exemplo, aqui na aula, a gente não conseguiu interagir tanto de troca, de fala, né, de contar o que de talvez esteja exercícios. acontecendo na vida de vocês. Lá a gente consegue saber mais, a gente consegue se aproximar, porque é isso, né? São 2 dias, um dia em cada semana, tá? A gente não vai ser grudado, a gente quer dar um espaço, né, Para de vocês gestão respirarem. emocional, Até porque é que a muito gente sabia conhecimento, muito, né, né? Tâmara? Até agora Aqui, por mesmo. exemplo, É, olha como a gente está em sintonia, olha essa parceria, a gente está uma terminando a frase da outra. Então a gente quer convidar vocês a vocês investirem, né, em vocês, né, investir no que vocês consideram importante. Não deixem ficar tão desconfortável que daqui a pouco nem o workshop, nem a terapia ajuda, né? Não deixem ficar desconfortável ao ponto de vocês acharem que não tem mais caminho para trilhar. Sempre tem um caminho. A gente quer mostrar esse caminho para vocês. E essa condição de 120, ela é válida por 24 horas, né, Estela? Então, sim. Estela vai abrir o grupo lá pra gente. Uma coisa que é interessante, que a gente vai deixar algumas informações lá no WhatsApp, tá? Para vocês conseguirem se inscreverem no workshop. E quem procurar a gente entre hoje, né, e amanhã, essa condição aqui ainda é diferente, né, Tâmara? Mas a gente só vai revelar ali no WhatsApp. Sim. Ah, ó, gente, sinceramente, eu não perderia essa condição. Não é porque somos nós nessa dupla paulista-carioca, mas a gente sabe que a gente entrega e a gente sabe o que a gente consegue fazer na vida das pessoas, né? Ó, Quem veio aqui pela Estela ou por mim sabe como é. já tem gente aqui garantindo vaga. A Scarlett falou: guarda minha. Vou sair agora, mas guarda minha vaga. Já mandei mensagem. Gosto de gente assim, que não perde a oportunidade. Colocou Gente, em ação, olha isso, tá é, trazendo a palavra do colocar em ação. E aí a gente vai deixar, né? Vocês podem mandar no grupo, nos procurarem individualmente, quem conhece cada um ali, e a gente já vai movendo isso, né? Porque assim, gente, já tô recebendo mensagem aqui no WhatsApp, já tem 2 pessoas me mandando mensagem. gente, bora lá. Eu vou deixar as informações no grupo. Essa condição, temos uma condição especial além desse valor de 120 para quem procurar a gente no WhatsApp, mas essa condição só vale para as 10 primeiras pessoas que procurarem a gente. Então, assim, pai com, né, The Flash aí, porque a gente sabe da qualidade do que a gente vai entregar para vocês, assim como a gente entregou essa qualidade aqui hoje. Não é porque foi gratuito que foi algo que valeu menos aqui. Então, imagine então como vai ser no workshop. Eu queria, para todo mundo que ficou aqui, se vocês não se sentirem incomodados, vocês ligassem a câmera, né? Sei que já são 9h30, a gente se estendeu muito mais do que a gente tinha combinado, mas eu gostaria de tirar uma foto, né? Se vocês puderem ligar a câmera, a gente vai tirar uma foto. Vamos encerrar aqui. Queria agradecer imensamente por vocês estarem aqui, de verdade. Vocês ficaram aqui muito mais do que uma hora absorvendo conhecimento. E eu vou deixar lá as informações no WhatsApp para quem quiser fazer esse investimento com a gente.
Pegar aqui Olha, o celular. enquanto o pessoal abre, também quero agradecer a vocês, né? Nossa, só a mulherada bonita gosta assim, né? Dá gosto. E acho que a galera tá abrindo e dizer, gente, eu sei que é difícil, né, fazer esses movimentos, eu sei que às vezes a gente não tira um tempo pra gente, então vocês já são extremamente diferenciadas por estarem aqui, né? Vocês já estão assim, ó, no know-how do top aqui, versão premium. Olha, tem até uma menininha, já tá começando cedo, isso mesmo, autoconhecimento. Gente, já fiz aqui um videozinho, foto, e mais uma vez, né, Tâmara, guerreiras, né? Parabenizar Uhum. vocês por estarem aqui. Sei que foi muito conhecimento. Se eu não apanhar do Zoom mais uma vez, eu sei que eu consegui gravar essa aula. Eu vou tentar enviar lá no grupo também, para quem quiser Legal. reassistir, quiser olhar, né, mais algumas partes da aula. E para quem também não conseguiu assistir até o final. Gente, um beijo. Queria agradecer imensamente por vocês terem ficado aqui conosco. Maravilhosas.